minha esposa de 10 anos, para me forçar a admitir o erro. Me mandou para a prisão pessoalmente. Quando eu estava prestes a me suicidar, fui informado de que sou o verdadeiro herdeiro de uma magnata de família rica. O verdadeiro herdeiro desaparecido da família rica. E ainda querem me levar de volta para reconhecer a família. Decidi que não teria mais nada a ver com Liu Huyan. Então, fingi a própria morte para escapar. Na manhã seguinte, Liu Huyan, que passou a noite sem dormir, estava sentada no escritório. Ela perguntou com indiferença. Ele finalmente admitiu o erro? A secretária Shu Yu estava com uma expressão de luto. Aconteceu um grande problema na prisão. O Sr. Ye parece que morreu. Havia um silêncio absoluto no escritório. Os dedos de Liu Huyan tremiam levemente. Morto. Como isso é possível? Uma praga que dura 1000 anos. Aqueles que fazem tantas coisas ruins deveriam viver até os 100 anos. Shu Yu assentiu levemente, com o rosto cheio de tristeza. Eu também não sei como isso aconteceu. Ontem à tarde, eu segui suas instruções. Traga os pertences da família e que coletamos para o senhor. Quem diria que hoje de manhã a prisão mandou notícias? Ele foi trancado no porão de gelo. O guarda prisional acidentalmente o esqueceu durante a contagem. Segundo lá, à noite, quando foi designado para limpar o congelador, foi Efan quem trancou a porta por dentro. E Efan cometeu suicídio. Ele deixou apenas um acordo de divórcio assinado. Deve ser para você. Liu Huyan baixou a cabeça. Sem nenhuma emoção especial. Cadê o corpo? Já foi cremado. As cinzas já foram trazidas de volta. Você quer ver? Um longo silêncio. Liu Huyan olhou fixamente para a foto minha e dela na mesa. Shu Yu, ao ver isso, falou: Senhor Liu, uma pessoa morta não pode voltar à vida. Por favor, aceite minhas condolências. O acordo de divórcio foi entregue por Shu Yu, timidamente, sobre a mesa. Liu Huyan abriu o acordo de divórcio. Seu olhar caiu no canto inferior direito. O nome Yefan é como um vinho exuberante, alto e claro. É evidente quão decisivo e direto foi ao assinar. Liu Huyan sentiu uma inquietação inexplicável no coração. Apertou a palma da mão. Difícil de esconder a irritação. Isso pode ser considerado como ter a consciência pesada? Matou alguém e depois se suicidou. Achou que poderia expiar os pecados. Shu Yu murmurou baixinho. Embora a morte do Sr. Jian Yin tenha provas irrefutáveis, mas eu acredito que o senhor não faria uma coisa dessas. A família de Jian Yin era pobre e ele dependia da irmã para sobreviver. Todos esses anos, ele contou com os cuidados e o auxílio financeiro de Liu Huyan. Só então conseguiu entrar na universidade. E ele era muito ganancioso. Ele abriu mão de Liu Huyan uma vez para estudar no exterior por causa do dinheiro. Liu Huyan franziu a testa. Imediatamente ficou perturbada. Seus olhos estavam fixos na assinatura do contrato de divórcio. As pontas dos dedos tremiam inexplicavelmente. Faça uma investigação minuciosa para mim. Ele valorizava muito a vida. Seria impossível que se suicidasse. Afinal, foi uma falha do carcereiro. Ou fui intimidado pelos prisioneiros e trancado no porão. Traga essa pessoa para mim. Sim, a irmã que forneceu o vídeo de evidência sobre Jian Yin. Vai e organize isso novamente. Eu quero vê-la. E neste momento estou sentado em um jato particular a caminho da capital. 4 profissionais de saúde estão ao meu lado, cuidando dos hematomas em meu corpo. Vinho tinto, champanhe, um pequeno cobertor de veludo e cristal. Só preciso levantar a mão. E a equipe de bordo imediatamente trará. Após 3 horas de viagem, o avião pousa no parque privado da família E, número 1. Um vasto gramado que se estende até onde a vista alcança. Drones estão em operação, regando e cuidando das plantas. Assim que desci a escada do avião, havia um Cayenne preto em edição limitada parado na estrada. Eu me mantive muito calmo. Embora meus pais adotivos fossem apenas uma pequena família rica, não havia tanta pompa. Mas nos últimos 6 meses de casamento, eu e Liu Huyan visitamos a mansão da família Liu algumas vezes. As duas famílias têm tamanhos semelhantes. Não demorou muito. O carro parou em frente a uma luxuosa e opulenta mansão. Toda a estrutura da mansão é complexa. As colunas de estilo europeu são grandes, comparáveis a um castelo. Há um total de 3 edifícios. Um corredor interligado conecta tudo. Em todos os lugares, reflete a riqueza do homem mais rico do país do dragão. Eu apertei as palmas das minhas mãos, um pouco nervoso. Segui o mordomo através do pequeno jardim da frente. Entrei no salão da mansão. O sofá do salão estava cheio de pessoas. No momento em que entrei, algumas mulheres no sofá lateral imediatamente se levantaram. Elas valorizavam muito a chegada do novo irmão. Todas estavam vestidas elegantemente. Até os fios de cabelo estavam meticulosamente arrumados. Lindas como em uma revista. O estilo tinha ares de estrela, mas era completamente diferente. No sofá principal, havia também uma pessoa sentada. Um velho apoiado em um bastão com cabeça de dragão. Ele me acenou com um olhar gentil e bondoso. Venha aqui, neto querido, para o vovô. Eu fui timidamente até lá.
Com educação e respeito, chamou de vovô. O velho sorriu de orelha a orelha. Ele me puxou para sentar ao seu lado. Ele acariciou minha cabeça com carinho. Bom menino, tão magro que dá pena. Você sofreu. Eu balancei a cabeça, prestes a dizer algo para confortá-lo. Então ouvi o velho continuar falando. Daqui para frente, na família I, você não precisa ter tanto cuidado. Mesmo que você queira que o caranguejo ande de lado, ninguém se atreve a dizer uma palavra contra. Eu pensei que uma família grande como a família I, o velho respeitado e de boa índole, teria um caráter rígido e severo. Não esperava que ele falasse de forma tão moderna. Ele é um velhinho um pouco adorável. Eu rapidamente fui contagiado por essa atmosfera descontraída. Não havia mais a timidez de quando entrei. Minhas 4 irmãs estavam paradas ao lado. O olhar do velho se virou e instantaneamente ficou sério. Vocês são de madeira ou mudos? Não sabem cumprimentar o irmão? Elas finalmente perceberam. Olá, irmão, sou a irmã mais velha, Ye Zishan. Atualmente é o CEO do grupo Ye. Se o irmão quiser entrar nos negócios no futuro, eu certamente farei o meu melhor para te guiar passo a passo. Eu levantei a cabeça e olhei para a mulher que falava. Ela estava na casa dos 30 anos. Transmitia um charme maduro e estável. Sua presença era muito forte. Olá, irmã mais velha. Eu já ouvi falar do nome da irmã mais velha em Imperial City. Uma grande figura no mundo dos negócios. Além do grupo Ye, suas propriedades privadas estão espalhadas pelo mundo. O irmão mais novo admira a irmã há muito tempo. No futuro, por favor, cuide bem de mim, irmã mais velha. Eu me levantei e fui até ela para apertar sua mão. Ela sorriu de forma amigável. Eu realmente tenho a intenção de entrar nos negócios. Um certo canalha em E-City também está no mundo dos negócios. A pessoa que matou meus pais adotivos. Ele me mandou para a prisão. Ele fez com que os prisioneiros me tratassem de forma especial. Eu vou cobrar essas contas daquele canalha mais cedo ou mais tarde. Vou recuperar tudo, com juros. Enquanto pensava nisso, a mulher ao lado da irmã mais velha ajustou os óculos de armação dourada. Ela me lançou um sorriso suave. Olá, irmão, a segunda irmã está ocupada com muitos assuntos oficiais. Não posso voltar das missões fora. Eu sou a terceira irmã, Ye Ziven. Sou médica. Doutora em medicina formada no exterior. Atualmente, nos principais hospitais do país. Quase todos têm sua maior participação acionária. A única coisa é que ela tem um pequeno problema. Ela é uma perfeccionista. Após a cirurgia, frequentemente reclama que as suturas dos pacientes não são bonitas o suficiente. Se algo a desagrada, ela pode ficar reclusa por vários dias. Ao mesmo tempo, a quarta irmã, Ye Zirou, chamou com uma voz preguiçosa e casual. Eu sou a quarta. É econômica com as palavras. O velho no sofá principal estava tão irritado que sua barba quase se levantou. Neto, não ligue para ela. A quarta tem um temperamento estranho. É uma criança mimada que não sabe fazer nada. Ela é tendenciosa e falta um pouco de juízo. Oi, quarta irmã. Eu tratei a todos igualmente e fui apertar a mão dela. Não achei que Ezreal parecesse uma criança mimada. Em vez disso, tem uma aura de mistério e frieza. Na sala, ainda resta uma última irmã que não falou. Eu fui até ela por conta própria. É a quinta irmã? Olá, quinta irmã. E Existem tem um rosto de boneca que se purifica. Seus olhos são brilhantes. Ela ainda tem um ar infantil, com cabelos longos e modernos de um rosa claro. Ainda não entrou na sociedade, está repetindo na escola para prestar o mestrado. É uma beldade lendária da escola, famosa como uma deusa. Mas neste momento, ela faz uma careta porque você voltou. Cici terá que deixar a família e ele também é uma vítima. Ainda está gravemente doente e não se recuperou. Isso é justo com ele? Ele se referiu a Cici. É aquele falso herdeiro, e esse. Eu não disse nada. A atmosfera na sala instantaneamente se tornou séria. O velho bateu o bastão e gritou em voz alta. O que Cici tem a ver com isso? Você está o intimidando logo que ele chegou. Falar essas coisas friamente para ele. Você está mudando o ritmo sem se importar com a ocasião, certo? Ele lançou um olhar para o mordomo, o velho Shu. Leve a senhorita Wu para o templo ancestral. E Existem estava com uma expressão de injustiça. Foi levado embora sem resistir. Eu continuei a observar sua figura desaparecer no salão. Virei-me para olhar para o velho. Vovô, a irmã Wu está certa. Aquele garoto não fez nada de errado. Além disso, meus pais adotivos já morreram. Ele se tornou um órfão. Se a família e eu o abandonar novamente, ele não terá para onde ir. O velho olhou para mim com um olhar compreensivo. Seu coração amoleceu. Meu querido, como você quer resolver isso? Que tal não revelar a identidade dele como falso herdeiro? Dizer ao público que a família ainda tem um filho e que ele voltou para casa. Se a vida fosse trocada, eu sou um dia mais velha que ele. Então ele pode ser o pequeno Sete da família e, embora meus pais adotivos tenham trocado minha vida com a de Jesse, mas durante 20 anos,
Eu ainda fui criado com carinho por meus pais adotivos. Nunca fui criticado. A gratidão pela criação deve ser retribuída. E esse é realmente inocente. Mas a condição é que esse deve se comportar. A terceira irmã sorriu e disse: daquele dia em diante, Xiao Fan seria o sexto da família e... Meu olhar estava ardente. Não quero ser o sexto. Se for para ser, que seja o velho sexto. Assim que essas palavras saíram, o salão explodiu em risadas. A atmosfera estava animada e harmoniosa. Eu me integrei completamente na alegria da família e... No mesmo dia, o imperador se tornou o genro da família Liu. Ele faleceu silenciosamente na prisão. O sexto jovem mestre da família Ye da capital causou alvoroço ao voltar para casa. A internet estava cheia de notícias sobre o retorno deste jovem mestre. Mas não havia um único artigo que mostrasse a foto deste jovem mestre. 3 meses depois, à noite, no Hotel 7 Estrelas nas Nuvens, estava acontecendo uma grande licitação. Ye Zishan rejeitou várias investidas de parceiros de negócios. Finalmente me encontrou no canto. Em apenas alguns meses, eu já havia me livrado completamente das correntes que me torturaram na prisão. Meu temperamento indomável também não se continha mais. Ye Zishan diminuiu sua presença e veio até mim, perguntando em voz baixa: por que você não entrou pela porta da frente? Eu balancei a taça de vinho e sorri de forma provocativa. Irmã mais velha. O sexto irmão prefere usar a porta dos fundos. Após um breve momento de silêncio, Ye Zishan se sentou ao meu lado. Sei que você não gosta de chamar a atenção, mas sua nova empresa acabou de ser criada. É hora de estabelecer conexões de forma oficial. Como você pode se esconder aqui bebendo? Meu rosto estava levemente ruborizado. Eu me recostei preguiçosamente em seu ombro, ouvindo-a continuar a falar sem parar. Eu sei que você ainda não superou completamente o pesadelo daquele mês na prisão, mas o avô e o segundo irmão disseram que ajudariam você a lidar com a família Liu. Mas você não concordou. Você insistiu que deveria se vingar por conta própria. Quando ela estava tagarelando, eu abri ligeiramente os lábios e disse essas palavras em sincronia com ela. O canto da boca de Ye Zishan se contraiu levemente. Irmã mais velha, pare de reclamar. Xiao Liuzi já sabe. Eu me preocupo com você. A irmã mais velha realmente se preocupa comigo. Então, ajudei-me a resolver os problemas de contatos da nova empresa. Eu sorri novamente e passei por cima disso. Eu vou me vingar dos meus pais adotivos e da tortura na prisão. Mas isso é apenas contra Liu Huyan. Não tem nada a ver com a família Liu. Além disso, se a família ia atacar a família Liu primeiro, não conseguirá vantagem. Eu entendo claramente os interesses envolvidos. Nesse momento, houve uma agitação repentina na entrada do salão de festas. As vozes começaram a ficar mais animadas. Muitas pessoas começaram a cochichar. Ouvi dizer que a reunião de licitação esta noite. A filha da família Liu da capital também virá. Não crie expectativas, você não tem chance. Ela está noiva. Essa é a notícia de 2 dias atrás. Tão rápido. O ex-marido dela não morreu há apenas 3 meses? No canto, Ye Zishan viu com os próprios olhos a expressão no meu rosto. Ficou um pouco frio. A mulher traiçoeira Liu Huyan. Quanto tempo ela realmente ficou longe? Ela realmente ficou noiva. Eu quase morri na prisão por causa dela. Ela não se sente nem um pouco culpada. Ye Zishan estava com uma expressão séria. A irmã mais velha queria dar uma lição nela. Eu bebi um pouco de vinho tinto, fingindo estar angustiado. O Liu, vindo de longe da capital. Não, é o diretor-geral Liu. Cansado da viagem. Nossa família Ye não a recebeu bem e ainda a maltratou. Isso não é muito certo, né? Ye Zishan segurou o riso. Se não fosse pela frase Liu Cão, ela quase teria acreditado. Além disso, Liu Huyan tem problemas estomacais. Uma vez que a crise começa, a dor é tão intensa que ela não consegue ficar em pé. Ela provavelmente nem teria ânimo para participar da reunião de licitação. Como podemos maltratá-la assim? Ye Zishan acariciou minha cabeça. A irmã mais velha sabe. Com certeza, fará com que ela se lembre bem dessa viagem à capital. 10 minutos depois, acompanhada por muitos gritos de surpresa, Liu Huyan fez sua entrada. No momento em que ela pisou no tapete vermelho, uma aura poderosa se aproxima. Ela claramente só tem 24 anos, mas já está no mundo dos negócios há anos. Seus métodos são decisivos e implacáveis. Muitos figurões da capital imperial têm olhos e ouvidos por toda parte, como se fosse uma orientação do destino. Assim que Liu Huyan entrou, ela notou um canto com o canto do olho. Amigos de infância por décadas. Desde que aquela pessoa faleceu, minha imagem tem estado presente em seus sonhos. Ela virou o olhar. Coincidentemente viu uma silhueta saindo do salão de festas pela porta lateral. A sensação de familiaridade foi gravada instantaneamente até os ossos. Aquele homem não morreu. A expressão de Liu Huyan instantaneamente se tornou séria. Ela imediatamente decidiu ir atrás. Senhorita Liu, por favor, pare. A irmã mais velha, Ye Zishan,
bloqueou seu caminho. E também bloqueou a figura que estava se afastando. Nesta reunião de licitação, senhorita Liu, você deve se divertir à vontade. Este brinde é para você. Liu Huyan queria confirmar se aquela figura era realmente aquele homem. Justamente Exishan bloqueou o caminho com firmeza, sem esperar Liu Huyan falar. E Exishan já bebeu o vinho tinto que estava em sua mão, sem deixar uma gota. Os olhares das duas mulheres se cruzaram. A aura intensa de ambas era equivalente. Tantas pessoas observando. Não podia deixar de beber o brinde que Exishan fez pessoalmente. Liu Huyan só podia aceitar o vinho tinto da mão de Exishan. E bebeu de uma só vez. Ao vê-la beber, Exishan sorriu friamente, com um significado profundo. Deu um passo para o lado para liberar espaço. A pequena Liu sempre se defendia. Liu Huyan balançou a cabeça levemente, sem tempo para cortesias. Correu em direção à porta lateral do salão de festas. O vento que passava pelo corredor estava gelado. Além dos garçons que iam e vinham, já não havia mais aquela figura familiar de antes. Liu Huyan de repente sentiu uma dor aguda no abdômen. A dor fez seu rosto contorcer. Só conseguia se apoiar na parede, ofegante. Suor frio rapidamente cobriu sua testa. O que aconteceu com a senhora Liu? Quando a secretária Shui veio procurá-la, viu que ela estava com uma expressão de dor extrema. Isso é um problema de estômago. Shui, apressada, começou a revirar os bolsos. Liu Huyan segurou o braço dela. As articulações estavam tensas. Sua voz estava esforçada. Rápido, fechem o hotel. Ninguém está autorizado a sair daqui. Encontrei-no. Quem? Quem você está procurando? Queria chorar, mas não tinha lágrimas. Shui apoiava Liu Huyan, que estava fraca e desmaiada de dor. Queria chorar, mas não havia lágrimas. Você está procurando o jovem mestre Ye? Então, você deve se conter. Ele já está morto há 3 meses. A grama no túmulo já está alta. Onde eu vou encontrar alguém para você? Liu Huyan tremia intensamente. Por um lado, a dor de estômago era insuportável. Por outro, estava morrendo de raiva. Yefan. Aquela silhueta que acabei de ver deve ser Yefan. Ela não pode estar errada. Todo o meu abdômen parecia ser esmagado por mãos impiedosas. Esmagado e rasgado com força. A dor era de partir o coração. Liu Huyan, em um instante, estava tão dorida que não conseguia falar. Só pôde deixar que Shui ligasse sozinha para a ambulância. Primeiro, levá-la para o hospital para atendimento de emergência. Na reunião de licitação, ficaram 2 funcionários da Liu. Apenas entregaram a proposta. Não importa se ganharem ou não. A vida da senhorita da família Liu é mais importante. Na janela do corredor do 44º andar do hotel, eu saboreava um vinho tinto encorpado. Olhei friamente enquanto a ambulância se afastava. Levantei meu copo vazio em direção à ambulância à distância. Espero que Liu Huyan tenha uma lembrança inesquecível esta noite. Eu curvei os lábios e soltei um riso sarcástico. Retornei ao salão principal da festa sem mostrar emoção. A reunião de licitação está prestes a começar. Os responsáveis de cada empresa começaram a apresentar propostas aos poucos. Nesse momento, um funcionário da nova empresa BO veio correndo de forma apressada. Senhor Ye, aconteceu algo grave. O pendrive que você me deu está vazio. Não há proposta nenhuma dentro. Aquela foi a proposta que eu fiz trabalhando 3 noites seguidas. Uma proposta que eu fiz pessoalmente. E Exishan imediatamente veio para ajudar. Vamos usar a proposta da E como uma solução temporária. Vá para o andar de cima e reserve um quarto de hotel. Podemos usar o computador para alterar a interface da empresa. Eu me virei para olhar para ela. Assim, a E não terá uma proposta para licitação. Não importa. A E pode se retirar desta licitação. Primeiro, vamos priorizar você. Ela falou de forma muito decisiva. Tudo deve ser priorizado em relação ao meu irmão. Eu soltei uma risada. A irmã mais velha é realmente boa. Mas eu ainda prefiro ganhar com a minha própria proposta. Eu calmamente tirei de minha pasta. Pegou outro pendrive de reserva. E entreguei calmamente ao funcionário. E Exisha me olhou com surpresa. Admirando-me. Meu pequeno Liu é realmente inteligente. Acabei de entrar no mundo dos negócios há 1 mês. Já consigo fazer associações. É verdade. A quinta irmã, há alguns dias, costumava ficar vagando na frente do meu pequeno escritório. Porque esta reunião de licitação é muito importante para mim. Eu tive que ficar um pouco alerta. Não esperava que quase acontecesse algo. O sorriso de Exishan parou instantaneamente. Em um instante, ela ficou séria. Eu me inclinei novamente e disse: a quinta irmã deve ser apenas uma cúmplice. Deixe que a irmã mais velha cuide disso. Pode deixar o irmão mais novo de Esse comigo. E Exishan acenou com a cabeça. Na sala de emergência do hospital, Liu Huyan estava com o rosto pálido, recebendo soro. Ela se esforçou para recuperar a energia. A dor de estômago estava diminuindo gradualmente. Shui não se afastava dela nem por um instante.
Ela ainda estava discutindo sobre a figura que Liu Huyan havia visto. Liu, você deve ter visto errado. Uma pessoa morta não pode voltar à vida. O antigo jovem mestre agora é apenas um monte de ossos. Onde eu vou encontrar um para você? Liu Huyan estava com uma expressão sombria. Seus lábios finos estavam apertados. Ela ficou em silêncio por um momento. Ou talvez eu vá ao cemitério Lingshan na capital. Desenterrar a urna com as cinzas do jovem mestre. Você quer? Liu Huyan rangia os dentes de forma sutil. Comparado às cinzas dele, eu quero mais as suas cinzas agora. Shu Yui ficou com a expressão rígida. Ela não se atreveu a dizer mais nada. Sua voz ficou mais suave. Ela disse com um tom persuasivo: Senhor Liu, este é o território da família Ye na capital. O maior acionista do Hotel Yunshan é aquele jovem mestre da família Ye. Você está prestes a bloquear toda a equipe de segurança. É preciso bloquear toda a área de Yunshan e mobilizar a guarda para uma investigação completa. Isso irá ofender a família Ye. Embora a família Liu não tenha medo da família Ye, a matriarca tem uma relação com o velho da família Ye. Embora as duas famílias sejam concorrentes, elas nunca se provocam. Mesmo que o velho venha pessoalmente, também não permitiria que você fosse tão teimosa. Mas as últimas duas palavras ela não se atreveu a dizer. Liu Huyan estava com uma expressão sombria. Caiu em um longo silêncio. Na reunião de licitação, todos os magnatas e socialites eram ricos ou nobres. Mesmo que Efan não esteja morto, mas ele já esteve na prisão. O pai é um criminoso. Com sua identidade, ele também não poderia aparecer nas nuvens. Ao pensar nisso, os olhos âmbar de Liu Huyan gradualmente perderam um pouco do brilho, escuro e profundo. Nesse momento, ouviu-se uma batida na porta. E Exiven, vestindo um jaleco e usando uma máscara, ajustou a armação de óculos dourada. Entrou no quarto segurando o prontuário médico. As pessoas não autorizadas devem sair primeiro. Aqui precisamos fazer exames adicionais na senhorita Liu. Shu Yui arrumou suas coisas e se virou para sair. Liu Huyan lançou um olhar frio para Exiven. Então, viu-se Exiven interrompendo seu soro. Estava escrito no prontuário médico: vamos fazer alguns exames básicos primeiro. Por favor, senhorita Liu, tire as calças. Vireze para baixo. Liu Huyan franziu a testa, observando Exiven. O que você quer fazer? Exiven estava calmo. Fazer exames adicionais na senhorita Liu. Verificar se há outros sintomas. Liu Huyan mantinha uma expressão fria. Sua expressão ficou pálida. Sua voz profunda estava cheia de raiva. Eu tenho gastrite aguda. Você não vai fazer uma endoscopia? É apenas um exame básico. Vamos resolver um por um. A senhorita Liu é uma pessoa importante. Não pode morrer na capital. O hospital fará um exame físico completo em você. Não precisamos de um hospital desonesto. Esta senhorita não tem doenças ginecológicas. A mulher, sempre digna e elegante, estava reprimindo sua força. Seu rosto estava tão escuro que poderia pingar tinta. E Exiven não tinha intenção de desistir assim. O canto da boca sob a máscara estava levemente curvado. Continue falando. O hospital também está pensando na segurança da senhorita Liu. Doenças ginecológicas antes de se manifestarem. O paciente tem dificuldade em sentir a própria existência. Apenas o médico pode examinar. Porque o soro foi interrompido. O abdômen de Liu Huyan começou a doer levemente novamente. A mão esquerda, que não estava furada, apertou com força. Seu corpo exalava uma terrível sensação de frio. Não vou examinar. Chame o diretor de vocês. E Exiven ajustou novamente a armação dos óculos. O diretor não pode interferir na minha decisão. Liu Huyan apertou os olhos friamente novamente. Ele a observava com um olhar investigativo. Presidente do Comitê de Medicina do Reino do Dragão. Presidente do Centro de Pesquisa Farmacêutica da Capital Imperial. A terceira senhorita da família Ye, e Exiven. Embora não seja o diretor, este é o hospital dela, seu território. A senhorita Liu não pode evitar o exame. Se você não cooperar, só posso chamar alguém para segurá-la. Além disso, sou forte. Se eu te machucar durante o exame, você precisa ser compreensiva. As duas mulheres se encararam. Faíscas voaram entre elas. Liu Huyan pôde sentir claramente a hostilidade de Exiven em relação a ela. Ela bebeu o vinho tinto que Exishan lhe ofereceu, e acabou tendo problemas estomacais. Foi levada para o hospital. E Exiven não faz exames de estômago à noite. Investiga doenças ginecológicas. É simplesmente incompreensível. A família E tem alguma rixa comigo? E Exiven olhou para baixo. É apenas um procedimento de rotina. Por favor, colabore, senhorita Liu. Liu Huyan realmente ficou furiosa. Ela suportou as cólicas abdominais. Ela pegou a agulha intravenosa e gritou para fora da porta. Shu Yui entrou rapidamente. Quarto do Hotel Yunshan. E esse foi empurrado com força para dentro do quarto. Ele caiu abruptamente no tapete do quarto. Ele levantou os olhos. E viu que eu estava sentada na posição em frente à janela.
Minhas longas pernas estavam cruzadas. A postura era preguiçosa e imponente. Irmão, como você está aqui? Então, quem você achou que era? Irmã mais velha. Eu sorri suavemente. Fui eu quem pediu para a irmã mais velha te chamar. Quero pessoalmente explicar as regras para meu bom irmão. Sem esperar a reação de esse. Dois seguranças o seguraram pelos braços e o empurraram com força. Irmão, não faça isso. Eu estou com medo, realmente com medo. Esse estava tremendo intensamente, já que sabe que tem medo. Por que tentar usurpar a quinta irmã? Apagar secretamente o meu plano no pendrive. Você já sabe de tudo. O rosto de esse estava pálido. Ele imediatamente baixou a cabeça. Desculpe. Eu o olhei de cima, com desdém. Levantei ligeiramente a sobrancelha. Achei que ele iria argumentar um pouco, ou negando-se até a morte. Não esperava que ele admitisse tão prontamente. Sinto muito de verdade. Eu não quero prejudicá-los, mas não posso evitar. Exceto pela quinta irmã. As irmãs já não estão mais prestando atenção em mim. Tenho medo de que você roube tudo de mim. Tenho medo de que você me expulse da família E mais cedo ou mais tarde. Sem a família E, eu não tenho nada. Antes de eu voltar, ele é o jovem mestre do magnata mais rico, amado por todos. Agora, além de poder morar na casa do Zia, ele é como uma pessoa invisível. Essa diferença psicológica é muito grande. Eu imediatamente me levantei. Pegou um do gaveteiro ao lado. Régua de madeira de sândalo de alta qualidade para brincar. Falei calmamente, considerando que eu consegui o que queria desta vez. Eu não vou te expulsar, mas eu vou te ensinar uma lição. Assim que terminei de falar, uma aura de perigo se aproximou. 2 minutos depois, a tempestade na sala cessou. E esse estava de joelhos no tapete, segurando a mão. Seus dedos tremiam incontrolavelmente de dor. As lágrimas caíam em gotas. Eu, com o rosto sério, segurei seu queixo. E esse, não ultrapasse mais meu limite. Esta é a última vez. E a única vez que eu vou te tolerar. Se você estiver disposto a ser o pequeno Sete da família E, então a família E será sempre seu porto seguro. Se você ainda quiser fazer travessuras, não me culpe por não considerar a gratidão aos meus pais adotivos. Vou te fazer sofrer lentamente. Você nunca viu como eu fico quando fico louco, né? Esse estava tremendo de medo sem parar. Ele acenou com a cabeça apressadamente. Eu errei. Não vou me atrever a fazer isso de novo. Depois de arrumar as coisas, eu me sentei de volta na cadeira com desprezo. Olhei para esse com indiferença. E esse, que foi repreendido. Ele nem se atrevia a chorar alto. Sua educação desde pequeno não permitia que ele se jogasse no chão. Ele só conseguia chorar baixinho. Seus olhos estavam inchados como cerejas vermelhas de tanto chorar. Eu olhei para ele sem expressão por um tempo. De repente, descobriu que as sobrancelhas e os olhos dele realmente se pareciam com os da mãe adotiva. Quando a mãe adotiva foi forçada a ser internada em um hospital psiquiátrico, será que ela também chorava de forma tão desamparada e triste? Eu ainda me lembro da mãe adotiva no telefone. Ela chamava por Xiaofan com esperança em sua voz. A única suavidade em meu coração foi despertada. Eu me agachei na frente de esse. Estendi a mão em direção ao rosto dele. Esse achou que ia levar um tapa. Ele tremeu e não se atreveu a se mover. No entanto, eu apenas estendi a mão para ajudá-lo a se levantar. Em seguida, trouxe um lenço. Pacientemente, ajudei-o a secar as lágrimas. Continuei a falar. Sua escola não está quase na época de estágio? Que tal vir trabalhar como assistente na minha nova empresa BO? Eu te ajudarei a ganhar experiência. E esse ficou surpreso ao ouvir. Você não tem medo de que eu faça algo errado de novo? Roubar informações da sua empresa. Não se preocupe. Eu sorri com os olhos brilhando, com uma ameaça velada. Se você tentar fazer algo, eu vou te bater. Um dia, eu vou conseguir bater em você. Foi então que esse falou. Eu prometo que nunca mais vou errar. E esse disse, soluçando, com muita seriedade. Na manhã seguinte, o voo de Liu Huyan de volta à capital finalmente pousou. Shu Yui seguiu atrás dela, tremendo de medo. Com medo de desagradar Liu Huyan. Deus sabe o que eles passaram no hospital da capital ontem à noite. Porque Liu Huyan se recusou a fazer os exames. Suportando a dor de estômago, ela insistiu em ir. E Ziven não se deixou levar. Os seguranças da família Liu e os seguranças do hospital quase brigaram. Finalmente, Ziven ligou para Liu Ao, o pai de Liu Huyan, sobre a condição de saúde de Liu Huyan e a necessidade de fazer os exames. Liu Ao concordou. No final, Liu Huyan foi contida e recebeu um sedativo. Foi forçada a completar todos os exames médicos. A endoscopia não foi feita com anestesia. E Ziven supervisionou pessoalmente todos os exames. Liu Huyan só conseguiu andar normalmente após o avião pousar. E começou a andar com mais facilidade. Um grupo de pessoas acabou de sair do aeroporto da cidade imperial pelo canal VIP. Quando chegaram à esquina, viram a placa do carro de luxo da família Liu. O mordomo, um velho agricultor, se aproximou sorrindo.
Senhorita, o senhor voltou ao país ontem. Por favor, vá até a mansão da família Liu. Tenho um assunto sério para perguntar a você. Liu Huyan franziu levemente as sobrancelhas, sentindo-se um pouco desconfortável. No final, não disse nada e entrou no carro em silêncio. Uma hora depois, o carro de luxo parou na entrada da mansão. Liu Huyan estava vestida com um vestido longo, com as pernas longas, desceu do carro com um movimento surpreendente. Caminhou rapidamente. Minha mãe, Tanya, estava esperando pessoalmente na porta da mansão há muito tempo. Assim que viu Liu Huyan se aproximar, ela a observou lentamente e perguntou: Huyan, ouvi dizer que você correu para o hospital de Império ontem, para fazer um exame ginecológico. Liu Huyan estava com uma expressão sombria. Shu Yui correu para acompanhá-la desde pequena. Apressou-se em sorrir e explicar: Senhora, a senhora está enganada. Não é ginecologia, é gastrite aguda. Tanya parecia pensativa. A doença do estômago dela é um problema antigo. Ainda dói agora. Shu Yui disse que a senhora não precisava se preocupar. A senhorita recebeu soro ontem à noite. Já está muito melhor. Isso é bom. Tanya deixou uma frase enigmática. Em seguida, virou-se e entrou no hall da mansão. Não se deu ao trabalho de olhar Liu Huyan novamente. Shu Yui ficou surpresa. Logo percebeu que Liu Ao havia voltado ao país. Hoje é o dia em que Liu Huyan vem cobrar explicações. Ela só pôde dar um olhar tímido para sua patroa. Lançou um olhar de quem espera o melhor. Abaixou-se e saiu discretamente. Foi esperar do lado de fora do portão da mansão. Liu Huyan não tinha expressão. Entrou sozinha no hall da mansão. Plop. Assim que chegou ao espaço vazio em frente à mesa de chá, parou. Uma xícara de chá caiu aos seus pés. O chá espirrou por toda parte. A porcelana se despedaçou em 1000 pedaços. Em seguida, veio a repreensão severa de Liu Ao. Eu só estive em viagem de negócios por alguns meses. Você realmente mandou seu marido para a prisão. E ainda o forçou a se suicidar. A família do marido está em desgraça e você observa com indiferença. Liu Huyan, o que você realmente quer? Liu Huyan não disse uma palavra. Ela ouviu calmamente. Tanya, com a mão adornada com um anel de jade, gentilmente ajudou seu marido a acalmar-se. Com uma expressão séria, continuou a acusar. Não parava de falar. Xiaofan faleceu há apenas 3 meses. Ela tomou a decisão por conta própria. Ela ficou noiva de um homem de classes sociais diferentes. Parece que o nome dele é Jianing. Jianing, o irmão irritado de Jianin. Quanto mais falava, mais irritada ficava. Tanya lançou um olhar frio para a filha. Aquele Jianing e seu irmão são da mesma laia, com um comportamento de amante. Onde está a educação e a postura de um jovem rico e influente como Xiaofan? A questão do Xiaofan. Ela não me deixa ir visitar na prisão. Várias vezes ela disse que estava ocupada com o trabalho e se recusou a me ver. Não atende às ligações e não responde às mensagens. Se não fosse você ter voltado, eu temo que só vou vê-lo quando eu estiver no caixão. Tanya é bem exagerada. Mas a emoção está lá. O casal foi alvo da operação de agir primeiro e pedir permissão depois da Liu Huyan. O casal foi alvo da operação de agir primeiro e pedir permissão depois da Liu Huyan. Fiquei tão irritado que todos os meus órgãos doem. E a própria Liu Huyan estava lá, calma e tranquila, com uma expressão tão fria que é inacreditável. Parecia mais uma estranha. Liu Ao ficou irritado ao vê-la assim e disse: Foi por eu mimar você demais que agora está totalmente fora de controle. Questões de casamento, uma vez decididas, são para a vida toda. Como se fosse uma brincadeira de criança, trocando de homem com muita frequência. Liu Huyan finalmente franziu a testa e disse calmamente: Pai, mãe, não interfiram mais no meu noivado com Jianing. Eu tenho minhas próprias opiniões sobre isso. Proposta. Que tipo de proposta? O que você está planejando? Liu Huyan apertou os lábios e olhou para baixo. Mais uma vez, ficou em silêncio. Nenhuma palavra de desculpas ou reconhecimento do erro. Tanya perdeu a paciência. Deixa pra lá, sua filha nos considera todos idiotas. Não conseguimos descobrir nada, mesmo perguntando. Liu Ao tinha uma expressão séria. Ele virou a cabeça e olhou para o mordomo ao lado da porta. Lao Non foi buscar as regras da família. Nesse momento, a matriarca da família Liu apoiou-se em uma bengala. Ela desceu a escada calmamente, passando pelo hall. Ela disse casualmente: Vamos jogar. Termine logo. Eu combinei de jogar mahjong com 2 velhinhas. Estamos com 3 e precisamos de um, só falta Yaya. Tanya, com os olhos avermelhados, sorriu levemente para ela. Tudo bem, sogra. O mordomo Lao Non se virou e foi ao templo buscar as regras da família Liu. O casal estava sentado no sofá. Cerca de 10 minutos depois, Lao Non voltou. A sombra de Lao Non passou rapidamente pela janela do hall. Liu Huyan finalmente falou com o pai. No mês passado, eu vi nas notícias de destaque. Vi uma foto sua com outra mulher. Quem é essa mulher? Uma frase dita de forma leve.
fez a atmosfera acolhedora do salão congelar instantaneamente. A frieza vinha do corpo de Tanya. Tanya imediatamente se virou e questionou friamente. Liu Ao, qual mulher? Liu Ao também estava confuso. De onde vem essa foto com a mulher? Liu Huoyan continuou a falar sem mudar de expressão. Depois de ver aquela foto, fiquei curiosa por um momento. Então pedi para Shu Yaobai investigar. Descobri que durante a viagem de negócios do pai no exterior, ele saía frequentemente para ver aquela mulher. E ainda por cima, sozinhos. Ela enfatizou a palavra sozinha. O significado era claro. O pai não acha que deveria explicar isso bem para a mãe? Liu Ao estava com o rosto sombrio. Ele lançou um olhar furioso para sua filha que o arruinava. Em breve, recebeu o olhar mortal de Tanya ao lado. Querida, você precisa me ouvir. Tanya não fez perguntas. E muito menos na frente de Liu Huoyan. Ela não começou a acusar Liu Ao como uma mulher histérica. Ela se levantou e subiu as escadas, sem olhar para trás. Liu Ao rapidamente a seguiu. A atenção que originalmente estava voltada para bater na filha, foi completamente desviada. A farsa se dispersou rapidamente. O mordomo Lao Non estava parado na entrada do salão, segurando a caixa das regras familiares com uma expressão confusa. Senhorita, ainda precisamos dessas regras familiares? O que você acha? Liu Huoyan olhou para o canto da boca dele e sorriu. O tio não queria experimentar levar uns tapas. Lao Non deu um passo para trás, abriu a porta e fez uma profunda reverência. Senhorita, tenha uma boa caminhada. Liu Huoyan caminhou com determinação, aproveitando que Liu Ao e Tanya ainda não esclareceram suas questões pessoais. Ela não voltará à mansão da família Liu tão cedo. 3 anos depois, uma nova empresa chamada BO surgiu rapidamente. Em apenas 3 anos, entrou no top 10 das empresas do Reino do Dragão. Dizem que o dono dessa empresa é muito misterioso. Não se consegue encontrar informações sobre sua identidade. Mas o 7º jovem da família Ye, também trabalha lá. Alguns especulam que a dona da empresa deve ser Ye Zishan. Outros também especulam que é aquele que nunca apareceu em público, o 6º jovem da família Ye. À noite, no hotel Yunshan da capital imperial, Ye, vestida de forma deslumbrante, encontrou Ye Zishan, que estava conversando com os grandes chefes. Perguntou em voz baixa: Irmã, onde está meu irmão? Ye Zishan balançou a cabeça. Ele odeia essas ocasiões sociais. Provavelmente foi se esconder para escapar do trabalho. Como isso é possível? Esta noite é o anúncio da BO. O grande dia em que a sede da empresa será transferida para a capital. Ele deve subir ao palco e dizer algumas palavras nesta festa comercial, certo? Ye Zishan tirou um papel dobrado do bolso do paletó. Este é o discurso temporário. Ele pediu para você representá-lo no palco. Ye murmurou em voz baixa. Exceto por não ser o chefe. Eu quase assumi todo o trabalho da BO. Ye Zishan segurou o riso. Eu também acho que Xiao Liu exagerou. Que tal você ir falar com ele? Ao ouvir isso, Ye balançou a cabeça como um peão. No seu rosto infantil, havia um grande não. Até o avô não se atreve a falar com ele. Eu com certeza não me atreveria. Mês passado, fui espancado por não ter escrito o plano bem. Mesmo com 1000 palavras e 1000 frustrações no coração. Ye só pode aceitar obedientemente a exploração do chefe. Ele pegou o discurso que Ye Zishan lhe passou. Leu atentamente várias vezes. Uau, é a senhorita Liu. Ela é realmente muito bonita. Esta é a 2ª vez que ela vem à capital. A pessoa ao lado deve ser o noivo dela, certo? Os dois parecem tão doces juntos. Já se passaram 3 anos. Eles devem se casar em breve, não? Os murmúrios dos convidados ao lado chegaram até eles. As expressões de Ye Zishan e Ye se esfriaram ao mesmo tempo. Olhar de longe para a porta. Liu Huoyan e seu noivo Jianing estão entrando. A mulher desprezível bebe. Muitas pessoas estão reunidas na porta. Mas isso não impede que elas façam comentários. Ye Zishan sorri com compostura. Xiao Liu enviou 3 convites para Liu. A família só a convidou para a mansão. Esta noite, um grande presente será dado a ela, garantindo que ela se lembre vividamente de cada vez que vem à capital, acompanhada por uma música suave e melodiosa. A atmosfera é harmoniosa. No entanto, neste momento, no último andar do hotel, Liu Huoyan, embriagada, é levada pelos funcionários do hotel, silenciosamente para a luxuosa suíte presidencial. Os funcionários a colocam cuidadosamente na cama grande, e logo saem. No quarto, apenas uma suave lâmpada de cabeceira está acesa, iluminando o perfil pálido e ruborizado da mulher. 5 minutos depois, o cartão de acesso universal faz clique ao ser passado. A porta eletrônica se abre automaticamente. O som dos sapatos de couro se perde no tapete macio. Apenas o relógio Patek Philippe no pulso pálido do homem, com o movimento dos ponteiros, fazendo um som de tic-tac. Eu me sentei na beira da cama, olhando sem expressão para o rosto adormecido de Liu Huoyan, com a ponta dos dedos, quase imperceptivelmente, em seu rosto.
Meus olhos são frios e meu coração ainda mais. 3 anos e 3 meses. A morte do ex-marido não trouxe nenhuma influência à sua vida. Eu estava preso nas dolorosas memórias da prisão da cidade imperial e não conseguia sair. Eu me inclinei lentamente para perto do ouvido dela. Os cantos da boca se levantaram em um sorriso animado e desenfreado. Liu Huoyan está pronta para receber minha vingança? Ela está profundamente embriagada. A saia preta foi desabotoada. Eu usei uma tesoura para tirar seu vestido com facilidade. O corpete fino também não escapou. Pulverize um pouco mais de perfume masculino. Cortou suas roupas em tiras de pano. Jogou-as descuidadamente no chão. O tapete estava todo bagunçado. Uma confusão ambígua. Eu rapidamente tirei o batom da pasta. Em seu peito. Espalhei marcas de beijo parecendo borradas em sua clavícula. Na pele branca e fria, havia marcas de beijo vermelhas. Em seguida, tirei meu celular satisfeito. Tirei algumas fotos dela de corpo inteiro em vários ângulos. Liu Huoyan inconscientemente moveu a maçã do Adam. Não dormia tranquilamente. Eu olhei calmamente para os lábios dela. Sem querer, a beijei. Ao mesmo tempo, meus olhos refletiam um ódio claro e intenso sob a luz. Liu Huoyan também começou a se debater levemente. Ela franziu a testa inconscientemente. Murmurou Aze. A voz era suave, mas suficientemente clara. Eu prendi a respiração. Olhei para ela com incredulidade. Meus lábios quase relaxaram instantaneamente. Esse apelido só tem a ver com sentimentos pessoais. Liu Huoyan, que é muito próxima, já me chamou assim. Mas desde a aparição de Jian Yin, esse apelido não é ouvido da boca de Liu Huoyan há muitos anos. Esta noite, ela realmente me chamou enquanto dormia. Será que eu estou louco? Ou será que Liu Huoyan está louca? Liu Huoyan, por que você não chamou Jian Yin? E também aquele noivo seu, Jianing? Será que o apelido de Jianing também é Aze? Faltou muito pouco. Eu realmente quis estrangulá-la há pouco. Jinling. Nesse momento, o tom de aviso da mensagem SMS do celular de repente veio do armário da cabeceira. O celular de Liu Huoyan. Eu peguei o celular dela e dei uma olhada. Era Jianing. Irmã Huoyan, onde você foi? Desculpe. Fui ao banheiro e, ao sair, me perdi. Não consigo mais te encontrar. Irmã Huoyan, não me ignore. Eu realmente preciso de você na minha primeira vez em Pequim. Eu soltei um riso frio. Desliguei o celular dela e coloquei de volta na mesa. Limpei completamente as emoções estranhas do meu coração. Em seguida, bati levemente com o dorso da mão no rosto de Liu Huoyan. Liu Huoyan, espero que você goste deste presente de boas-vindas que eu trouxe para você. Daqui a 3 dias, eu também levarei a nova empresa da BO para Pequim. Estou ansioso pelo nosso encontro formal no futuro. O espírito do seu ex-marido, cheio de ressentimentos, vai voltar. Mas não fique muito surpresa. Minha voz é profunda e tem um toque magnético. Ao mesmo tempo, meus olhos só refletiam uma névoa sombria. Jianing, através dos funcionários. Deve chegar rapidamente. Eu me levantei e queria ir embora. De repente, meu pulso foi agarrado por uma mulher atrás de mim. Liu Huoyan acordou. Minha respiração instantaneamente ficou tensa. Eu não olhei para trás. Apenas fiquei em pé em silêncio por 2 minutos. Meu pulso estava nas mãos de Liu Huoyan. Passou muito tempo. Só então ouvi uma respiração suave atrás de mim. Eu me virei um pouco, cautelosamente. Usei o canto do olho para olhar. Descobri que Liu Huoyan não havia aberto os olhos. O ato de apertar meu próprio pulso era involuntário. Eu respirei aliviado. Tentei abrir os dedos dela, mas ela estava segurando firme. Meu pulso estava vermelho de tanto que ela apertou. Não morra. Mais uma vez, ouvi um sussurro, suave e delicado. Ele também trouxe um gosto amargo e desesperador. Eu fiquei paralisado por um momento. Você está pedindo para Jian Yin não morrer? Ou para Yifan não morrer? Eu sorri levemente. Talvez eu esteja pensando demais. Fique tranquilo. Antes que eu te faça implorar de joelhos por perdão. Você vai viver muito bem. Eu vou ver isso com meus próprios olhos. Como você vai cair do pedestal da flor alta? A mão de Liu Huoyan relaxou um pouco. Aproveitei a oportunidade para puxar minha mão de volta e me virar para ir embora. No momento em que me virei, Liu Huoyan, com longos cílios, tremia levemente. Ela levantou ligeiramente as pálpebras. Seus olhos estavam cheios de confusão. Meio bêbada, meio acordada. O som do ponteiro ecoava em seus ouvidos. Liu Huoyan virou a cabeça com dificuldade. Sua visão embaçada viu uma silhueta negra. Sua consciência estava turva pela bebida. Seus olhos turvos continuavam a observar. Aquela silhueta familiar desapareceu completamente de sua vista. Seus lábios finos se abriram levemente. Yifan, eu acabei de sair há alguns minutos. Jianing, seguindo as instruções da equipe, rapidamente encontrou o andar superior. A porta da suíte presidencial estava aberta. Estava ligeiramente entreaberta. Ele empurrou a porta e ficou atônito. O chão estava uma bagunça.
Estava cheio de pedaços de roupas femininas. E sua noiva, Liu Huayan, estava ainda mais bêbada, sem saber de nada, com a parte de cima do corpo nua. Sua pele estava coberta de beijos deixados por homens. Ele quase desmaiou de raiva no ato. Ele fez uma série de socos no ar em direção a Liu Huayan. Liu Huayan, estamos noivos há 3 anos e você nem se atreve a tocar um dedo meu. Como você pode deixar outro homem te tocar? Você se sente digno de mim? A agitação é em vão. Liu Huayan não ouviu uma palavra das reclamações dele. Mesmo que realmente ouvisse, também apenas o zombava. Jianing estava muito relutante. O irmão mais velho morreu. Yefan também morreu. A senhorita da família Liu, Liu Huayan, só pode ser dele. Outros homens que se cuidem. Ele decidiu e começou a tirar suas roupas. Jogou-as desordenadamente no chão da mesma forma. Deitou-se na cama de 2 metros. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina na suíte presidencial, jogando-se no lado bonito e incomparável do olho da mulher. Liu Huayan acordou com uma dor de cabeça insuportável. Ela lentamente levantou as pálpebras. É um ambiente desconhecido. Os pensamentos gradualmente se tornam claros. Ela se senta. Foi a primeira a ver as roupas espalhadas no chão. Essas coisas a faziam lembrar que algo intenso pode ter acontecido na noite passada. Ela tenta responder. Com dor de cabeça, não consegue pensar. Um suave aviso vem de seu lado. Liu Huayan, com uma expressão séria, levanta o cobertor ao lado. Jianing esfrega os olhos. Com os olhos sonolentos, a observa. Fingindo estar tímido, diz: Irmã Huayan, você foi muito proativa na noite passada. Agora Jianing é seu homem. Você vai cuidar de Jianing, certo? Liu Huayan estreita os olhos friamente. Sua testa está franzida com uma pitada de dúvida e desgosto. Mas ela não pergunta nada. Em vez disso, apenas faz um som indiferente de um. Vira-se e desce da cama em direção ao banheiro. Água fria jorra em seu rosto. A dor nos nervos diminui consideravelmente. Liu Huayan apoiou as 2 mãos na pia. Ela levantou os olhos e olhou para o espelho. Seu colo e peito estavam cobertos de beijos de homens. Havia marcas de aperto em seu pescoço. Isso chamou sua atenção. Na noite passada, Jianing teve a audácia de apertar seu pescoço. Não era Jianing. Jianing não teria tanta coragem. Na cama do apartamento, Jianing estava debaixo do cobertor, se alegrando. Liu Huayan acabou de dizer que se responsabilizaria. Isso significa que Liu Huayan vai se casar com ele? No entanto, ele não teve tempo de ficar feliz por mais de 2 segundos. Um par de mãos fortes o agarrou pelo pescoço e o puxou, junto com o cobertor, para o chão. Um grito agudo e inesperado explodiu de repente. Jianing levantou os olhos fracos. Irmã Huayan. Liu Huayan semicerrou os olhos. Não era você na noite passada. Quem era aquele homem? Ele balançou a cabeça, fingindo dose de bobo. Que homem? Ontem à noite, a irmã Huayan estava bêbada. No quarto, só estava eu. Liu Huayan apontou para as marcas no seu pescoço e riu desdenhosamente. Foi você que aproveitou enquanto eu dormia. Você queria me matar? Ela hesitou um pouco, mas estava clara. Eu só bebi 3 taças de vinho tinto ontem à noite. Embora eu tenha um estômago fraco, minha resistência ao álcool não é tão baixa a ponto de eu cair com 3 taças. Se o homem de ontem à noite era você, então você queria me assassinar. Jianing ficou atordoado. Não esperava que as coisas fossem assim. A luz da mesa estava fraca ontem à noite. Ele nem percebeu as marcas no pescoço de Liu Huayan. Isso é um crime de assassinato. Liu Huayan o mandaria para a prisão. Não é assim. Não fui eu. Eu não teria coragem. Liu Huayan o olhou de cima com desprezo. Não se esqueça do nosso acordo anterior. Não ouse sonhar com coisas que não te pertencem. Eu vou te fazer saber o preço. A culpa foi minha. Vou te perguntar mais uma vez, quem é aquele homem? Foi você quem organizou isso? Jianing balança a cabeça apressadamente. Não fui eu quem organizei. Eu realmente não sei. Quando entrei no quarto, a cena já estava assim. Eu não fiz nada. Apenas deitei ao seu lado a noite toda. Eu pensei que você seria responsável por mim, que me faria ter uma vida melhor. Eu não menti, tudo o que disse é verdade. Eu não vou me atrever a fazer isso novamente. Liu Huayan parece fria. Irritada, ela pega o celular da mesa de cabeceira. Liga o celular e envia uma mensagem para a assistente Shu Youbai. Em menos de 5 minutos, Shu Youbai chega correndo. Ao ver a cena no quarto e as marcas no corpo de Liu Huayan, ela ficou chocada. Que homem imprudente! Desonrou a jovem senhora da família Liu. Em seguida, Shu Youbai fixa o olhar em Jianing. Ela revirou os olhos mentalmente. Ela estava pensando. Homem. A jovem da família dela odeia ser manipulada. Mesmo que seja o ex-jovem mestre. Todos sofreram grandes perdas por causa dos planos para o casamento de Liu Huayan. Jianing ainda se atreve a se apropriar de uma desgraça como essa. É como se não quisesse mais viver. Olá, senhorita.
Liu Huoyan olhou com um olhar frio e penetrante. Sussurrou em voz baixa. Revisem as gravações de segurança do hotel minuciosamente. Precisamos encontrar aquele homem de ontem ainda hoje. Xu Yue se virou e foi cuidar dos assuntos. Liu Huoyan a chamou novamente. Leve esse homem embora e o mande de volta para a capital. Cancele todos os privilégios dele. Xu Yue levantou uma sobrancelha, se divertindo com a situação. Jianing estava completamente desolado. Chorava de maneira desesperada. Irmã Huoyan, você não pode me tratar assim. Eu realmente reconheço meu erro. Eu ainda sou útil para você. O apartamento onde ele mora. O relógio de luxo que ele comprou. Todas as despesas diárias são pagas com o dinheiro de Liu Huoyan. Não pode ser cancelado. Se for cancelado, ele vai morrer. Liu Huoyan é como seu deus da riqueza. Mas quanto mais ela se envolve, Liu Huoyan ficou cada vez mais irritada. Xu Youbai imediatamente fez uma ligação. Chamou o segurança da família Liu que estava embaixo. Assim que o segurança chegou, tapou a boca de Jianing, puxou-o rapidamente para fora da suíte presidencial. Enquanto Xu Youbai ia verificar as câmeras de segurança, Liu Huoyan entrou no banheiro e tomou um banho. Olhando para o vidro embaçado do banheiro, uma imagem muito rápida passou pela mente de Liu Huoyan. A silhueta borrada de um homem em um terno. O relógio no pulso era delicado e chamativo. Seus passos eram firmes e seguros. O som nítido dos ponteiros parecia estar ao seu lado. Era o homem daquela noite passada. Aquele homem havia dito algo em seu ouvido. O que ele disse? Liu Huoyan começou a sentir uma dor de cabeça insuportável. Todos os seus nervos estavam em agonia. Os efeitos colaterais do medicamento eram intensos. Uma hora depois, Liu Huoyan saiu enrolada em uma toalha. Com as duas mãos, ela secava o cabelo longo com uma toalha. Xu Youbai acabou de voltar para o quarto presidencial para relatar. A senhorita não consegue acessar as câmeras de segurança. E Zishan disse que trocaram os equipamentos de monitoramento ontem. Os novos equipamentos só foram instalados hoje. Ou seja, na noite passada, todo o hotel Yunshan, exceto os seguranças, não tinha nenhum vídeo de monitoramento. Justamente ontem trocaram todos os equipamentos de monitoramento. Sem dar tempo para ela pensar, Xu Youbai tinha uma expressão complexa. Além disso, houve uma coisa ainda mais importante. Você foi parar nas notícias. Liu Huoyan olhou para Xu Youbai com desconfiança. Xu Youbai entregou o tablet que estava em suas mãos para Liu Huoyan. Ela hesitou em falar. Veja você mesma. As primeiras notícias mais quentes nas tendências são todas sobre os escândalos dela. A jovem da família Liu marcou um encontro com um gigolô à noite. Chocante. A jovem da família Liu alugou um quarto de hotel. E o homem não era nem o noivo. O herdeiro da família Liu está prestes a ser derrubado por ser traído. As notícias escritas são exageradas e absurdas. Liu Huoyan clicou aleatoriamente em uma delas. Ela descobriu que a notícia tinha até uma foto dela da cintura para cima. Embora o rosto estivesse pixelado de forma não muito cuidadosa. Mas, se comparado com atenção, era possível reconhecer o contorno do seu rosto. As marcas de beijo na clavícula e no peito pareciam troféus de uma atividade esportiva. Exibindo silenciosamente quão arrogante era o homem da noite passada. Era absurdo, simplesmente absurdo. Os comentários na seção de opiniões eram variados, com elogios e críticas. Alguns disseram que ela era promíscua, que ela traiu o noivo. Outros estavam mais preocupados com a aparência da sua pele. Alguns até se atreveram a dizer que queriam tocá-la. Quanto mais os comentários se distorciam, mais absurdos se tornavam. Xu Youbai estava ali ao lado. Ela, que já havia visto essas notícias antes, lançava olhares furtivos para a expressão de Liu Huoyan. Ela estava murmurando para si mesma. Liu Huoyan perguntou friamente. Há quanto tempo a notícia está circulando? O mercado de ações da Liu está muito agitado? Qual foi a reação na mansão da família Liu? Xu Youbai respondeu com uma expressão de desgosto. A notícia que subiu repentinamente esta manhã já dura 2 horas. O mercado de ações apresenta uma tendência clara de queda. As perdas previstas já diminuíram. Acredito que na mansão da família Liu eles estão bastante irritados. O senhor acabou de ligar. Ele disse para você voltar rapidamente à capital. Ela foi muito sutil ao dizer isso. Estava claro que Liu Ao estava gritando ao telefone, mandando Liu Huoyan voltar imediatamente. Caso contrário, Liu Huoyan será suspensa de todos os poderes executivos do grupo Liu. Senhorita, antes, você estava noiva do falecido jovem mestre há apenas alguns meses. Você já está noiva do Sr. Jianing. Já há muitas vozes comentando na indústria. Por causa do poder da família Liu, ninguém se atreveu a dizer abertamente. Desta vez, aconteceu algo inesperado. Isso impacta muito a sua reputação. Você será marcado como alguém que vive em decadência. E até com rótulos ainda mais exagerados. Como atual CEO do grupo Liu. A única filha do chefe da família Liu. Questões da vida pessoal foram expostas.
É um problema muito sério. Shu Yuezi estava quase em pânico. A protagonista Liu Huayan, no entanto, estava incrivelmente calma. Com um planejamento metódico, contatar o departamento de relações públicas do grupo. Não é necessário gastar dinheiro para remover os trending topics. Dizer a Jianing que ele precisa admitir o que aconteceu na noite passada. Postar pessoalmente para esclarecer. Se ele não fizer bem, não poderá voltar à capital. Shu Yuezi teve um momento de clareza. Jianing na verdade passou a noite toda na suíte presidencial. Ele deve se apresentar. Mesmo que aquelas fotos tenham sido tiradas por ele. As marcas de beijo são uma pequena diversão entre noivos. E usar bots para confundir a atenção online. Assim, a repercussão desse assunto naturalmente diminuirá. Embora o mercado de ações da Liu esteja agitado, não há como evitar algumas perdas financeiras. Mas, em comparação, essa já é a melhor solução. Liu Huoyan lidou com isso de forma calma, rápida e muito eficaz. Mas ainda há um problema sério. Senhorita, como vamos explicar isso na mansão da família Liu? Shu Youbai disse. O senhor ficou muito irritado. Quase pediu para alguém te levar de volta à força. Afinal, as marcas de beijo e a bagunça de flerte são reais. Liu Huoyan ficou tão bêbada que não se lembra. Se ela fez algo com aquele homem na noite passada, ela mesma não tem certeza. Mesmo que tenha sido por ter sido manipulada. Mas durante o noivado teve um relacionamento suspeito com outro homem. Isso é verdade. Veio a Pequim e sua vida pessoal ficou uma bagunça. Liu Ao provavelmente não vai deixar barato. Liu Huoyan pensou por um momento e disse. Não precisa explicar. Continue investigando aquele homem da noite passada. É preciso encontrar. Daqui a 3 dias, eu voltarei pessoalmente à capital para explicar. A expressão de Shu Yuezi ficou ainda mais aterrorizante. Minha jovem senhora não tem monitoramento. A equipe já fez uma verificação completa. Ninguém viu uma pessoa suspeita entrar neste quarto. Não há nenhuma pista favorável. Há tantos homens da capital. Para onde você quer que eu vá? Liu Huoyan não pôde deixar de lembrar daquele contorno vago e familiar de um terno. E o som do ponteiro daquele relógio. Ele deve ser muito alto. Suas mãos são muito fortes. Shu Yuezi estava tão injustiçada que queria chorar. Senhorita, que tipo de pista é essa? Eu não posso simplesmente pegar a mão de um homem que vejo. Vamos ver qual relógio ele está usando. Liu Huoyan lançou um olhar penetrante para ela. Se eu não for, você também não precisa voltar à capital. Ao ouvir que iria vagar com Jianing, à beira do grande canal, Shu Yuezi imediatamente endireitou as costas. Falar com seriedade. Senhorita, fique tranquila. Eu certamente não falharei na missão. Ao ouvir a secretária finalmente dizer algo agradável, o rosto de Liu Huoyan teve uma leve reação. Em seguida, ela fez um som de aprovação. Chamou o garçom para trocar por um novo conjunto de lençóis e cobertores. Enquanto isso, do outro lado, outra suíte do Hotel Yunshan. Eu estava sentado lá dentro ouvindo a equipe do hotel relatar a situação. A secretária Shu veio pessoalmente dizer que desta vez a senhorita Liu foi alvo de um plano no Hotel Yunshan. Não pode ser desvinculado da negligência do hotel. Esperamos que nosso hotel possa cooperar com a investigação. Caso contrário, enviaremos o departamento jurídico da Liu para contatar o hotel, para responsabilizar o hotel de acordo com a lei. Compensar a senhorita Liu pela perda de reputação desta vez. Ao ouvir isso, sorri levemente. Então, dê instruções sobre um pequeno assunto. Informe a Shu Youbai que ela deve cooperar plenamente. Quanto a Liu Huoyan, se ela conseguirá encontrar aquele ousado, o homem que queria estrangulá-la. Agora vamos ver do que ela é capaz. O funcionário hesitou e disse. Além disso, a assistente Shu também disse. Esperamos que possamos ajudar a encontrar quem esteve na festa ontem à noite, vestindo um terno preto. Um homem com um relógio caro no pulso. Ele disse. Seu olhar tremulou ao olhar para o meu relógio. Eu não levantei os olhos, mas disse calmamente. Então, avise a delegacia de polícia da capital. De acordo com o pedido da senhorita Liu, faça um retrato falado. A lista de participantes da festa de ontem à noite. Envie para Shu Youbai, para que eles escolham por conta própria. Ao meio-dia, uma conta suspeita do noivo de Liu Huoyan, Jianing, postou para esclarecer as notícias sobre Liu Huoyan. Rapidamente foi colocado em primeiro lugar nos trending topics pela equipe de relações públicas da Liu. A traição se transformou em uma farsa distorcida por contas de marketing. O chifre se tornou uma pequena tensão entre o casal de noivos. As notícias exageradas e absurdas anteriores estavam em alta. Naturalmente, a atenção diminuiu. O Departamento de Relações Públicas começou a promover o casal Liu Huoyan e Jianing. Eles queriam criar uma rotina calorosa para o casal rico e influente. Enquanto isso, as notícias anteriores sobre Liu Huoyan perderam popularidade e foram retiradas dos trends. O Departamento de Relações Públicas silenciosamente deletou tudo. Devido à colaboração entre o Hotel Yunshan e a delegacia de polícia,
A investigação da família Liu foi muito bem sucedida. Mas o estranho é que o homem que entrou no quarto de Liu Huoyan na noite passada parecia ter evaporado da face da terra. E cada vez que Shu Youbai finalmente conseguia direcionar sua investigação, em poucos momentos, as pessoas do Yushan desviavam o foco. Ele sempre ficava sem pistas. Assim, Liu Huoyan teve que voltar para a capital primeiro. Na manhã seguinte, no aeroporto da capital, Shu Youbai pegou rapidamente seu cartão de embarque e voltou rapidamente para o lado de Liu Huoyan. Liu Huoyan olhou para as palavras classe executiva no bilhete. O rosto rapidamente ficou sombrio. Senhorita, a primeira classe foi reservada pelo jovem da família e há alguns dias. Você pediu para pegar o voo mais cedo de volta. Apenas este voo é adequado. Fique tranquila. Embora seja classe executiva, mas eu reservei toda a classe executiva. Garanto que ninguém vai te incomodar. Liu Huoyan olhou com frieza e disse: Você realmente quer que seu salário deste ano seja descontado todo? Já estava planejado que você voltaria para a capital hoje. Poderíamos claramente ter arranjado um voo mais seguro com o jato particular da família Liu. Estou sendo injustiçado, senhorita. Shu Yu estava com uma expressão de desgosto. Ontem à noite, teve 2 meses de bônus descontados. Ela já está muito magoada. Eu considerei usar o jato particular da família Liu, mas o senhor não permitiu. Ele disse que queria que você passasse por algumas dificuldades. Ele originalmente queria que você voltasse na classe econômica. Liu Huoyan ficou em silêncio, com uma expressão sombria. Por que Jianing ajudou a esclarecer as notícias desta vez? Para parecer que estão em um bom relacionamento para a mídia. Ele também foi levado para o avião junto. 1 hora depois, o avião decolou. Liu Huoyan sentou-se na janela da classe executiva. Uma pequena manta escura estava sobre suas pernas. Ela fechou os olhos para relaxar. Jianing sentou-se ao lado dela de maneira correta. Durante o trajeto, a equipe de bordo passou pela classe executiva, empurrando um carrinho para a primeira classe. O som das rodas indo e vindo. Ao passar, um perfume inexplicável se espalhou. Isso deixou Liu Huoyan irritada. Jianing ao lado dela tremia com sua presença. Ele observava os pratos de comida sendo levados para a primeira classe. Ele estava um pouco tentado. Irmã Huoyan, eu também quero comer frutas. Liu Huoyan chamou Shu Youbai de forma indiferente. Shu Youbai, que estava na parte de trás, imediatamente se levantou e saiu da classe executiva. Alguns minutos depois, ela voltou. O jovem Jianing não tinha frutas. Foi tudo reservado pela primeira classe. E aquele sorvete? Não tem sorvete. E as bebidas? Não tem bebidas. O rosto de Jianing estava quase irritado. Tudo foi reservado pela primeira classe. Ele acha que pode ser arrogante só porque é o homem mais rico. Aquele jovem da família e consegue comer tudo isso? Jianing suspirou, muito relutante. Você não pode me ajudar a perguntar na primeira classe? Ele de qualquer forma não vai conseguir comer tudo. Nós também podemos comprar. Dê a ele o dobro do dinheiro. Jovem mestre Jianing, mesmo que você compre, não é seu dinheiro. Esse dinheiro é da senhorita da minha casa. Jianing só pôde olhar para Liu Huoyan com um olhar de descontentamento. Irmã Huoyan, você pode? Liu Huoyan estava pensando sobre o que aconteceu antes no hotel. E ao mesmo tempo havia um perfume masculino. Parece que toda vez que a porta da primeira classe se abre, aquele cheiro se torna mais evidente. Ela ordenou severamente a Shu Yuan. O jovem da família E da capital estava indo à cidade pela primeira vez. A família Liu deveria ser amigável. Você deve ir pessoalmente cumprimentá-los. Ela quer ver qual jovem da família E é. Liu Huoyan suspeita que algo está errado com seus nervos. Jianing pensa que Liu Huoyan está tentando se defender. Surpresa e lisonjeada. Olhar desafiador e decidido em direção a Shu Yuezi. Shu Yuezi só pode aceitar seu destino e perguntar. O segurança da família Ye está de guarda do lado de fora da primeira classe. Após uma conversa, a porta de isolamento da primeira classe se abre. Shu Yui só chega à porta. E é ordenada a parar pelo segurança da família Ye. Olá, jovem senhor Ye. Minha senhora gostaria de comprar de você uma pequena carrinho de frutas e sorvete, pagando o dobro do preço. Além disso, é sua primeira vez na capital imperial. Espero que você se divirta nesta viagem. Os assentos da primeira classe estão de costas para a porta. Shu Youbai só conseguia ver um pouco da nuca do homem. Era possível sentir vagamente que era um cara bonito com uma aura fria e imponente. O homem sentado não se virou. Ele levantou casualmente as pontas dos dedos longas e finas. Abaixou o tom de voz e disse que era uma pequena coisa. Eu trouxe uma carga de frutas e sorvete para a senhorita Liu. Desejo a senhorita Liu e seu noivo felicidades eternas. Embora a voz tivesse mudado um pouco, Shu Youbai ainda achava que era um pouco familiar. Por um momento, não conseguia lembrar quem era. Com licença, qual jovem mestre da família Ye você é? Sou o 7º filho da família Ye. E esse? Shu Youbai, ao ouvir isso, fez uma reverência educada.
Sinto muito por incomodar o jovem mestre Essi. Ela se virou e saiu da primeira classe. A porta de separação acabou de se fechar. E Essi saiu do pequeno banheiro embutido sem saber de nada. Ele se sentou ao meu lado e continuou a comer sorvete. De volta à classe executiva, Shu Yaobai refletiu sobre o que aconteceu. Liu Huoyan repetiu palavra por palavra. Liu Huoyan levou a mão à testa. Não havia nenhuma expressão especial. Apenas fez um som neutro de HM. A porta de isolamento acabou de abrir. Ela cheirou cuidadosamente para dentro. Parecia que na primeira classe não havia o cheiro do perfume de antes. Deve ser que ela estava pensando demais. 3 horas depois, o avião finalmente pousou no aeroporto da capital. Porque a mesada de Jianin foi toda suspensa por Liu Huoyan. Para evitar morrer de fome por não ter dinheiro para gastar no último mês, ele pediu aos comissários de bordo para ajudar a embalar todos os frutos que sobraram e não foram comidos. Liu Huoyan não se deu ao trabalho de responder a ele. O avião acabou de parar. Ela se levantou e saiu da cabine. Corredor VIP do aeroporto. Liu Huoyan sentiu novamente o cheiro familiar do perfume. Isso a deixou perturbada. Ela parou de andar. Ela reprimiu a raiva crescente em seu peito. Ela procurou cuidadosamente a origem do cheiro. O cheiro está cada vez mais próximo, cada vez mais claro, e tão denso quanto naquela noite de embriaguez. O olhar penetrante finalmente se fixou no corredor ao lado. Está muito perto. Parece que é apenas uma parede de distância. Senhorita, para onde a senhora vai? Ao lado está o corredor 4 do MP. Ali está o jovem mestre da família Ye. Shu Yui, de alguns seguranças da família Liu. Só pode olhar ansiosamente para acompanhar os passos de sua jovem senhora. Liu Huoyan estava com o rosto sério, envolto em uma aura de frio. Acelerou o passo para passar à frente. Deu a volta pelo corredor VIP número 4. O cheiro está ainda mais próximo. É aquele homem. Aquele homem que tentou estrangulá-la. O rosto de Liu Huoyan estava cheio de ansiedade. Andava muito rápido. Após contornar aquela parede do corredor, o olhar finalmente se fixou no corredor 4 do MP. No corpo de um homem alto. Mas o que é uma pena é que o homem não estava usando um relógio. Nem mesmo aquele perfume fresco que estava antes. O cheiro desapareceu completamente. Senhorita, o que aconteceu? Shu Yaobai perguntou em voz baixa. Liu Huoyan tinha uma expressão séria. A testa franzida parecia envolver uma preocupação profunda. Ele é o 7º jovem mestre da família Ye. Shu Yaobai seguiu o olhar para Essi, que estava na passagem dos convidados. Embora ele tenha apenas dado uma olhada rápida na primeira classe, não viu nem mesmo o rosto dele. Mas aqueles ao lado de Essi são os seguranças da família Ye. Ela se lembrava deles. Sim. Liu Huoyan semicerrou os olhos, com um rosto bonito marcado pela dúvida. Você não sentiu nenhum perfume agora há pouco? Shu Yaobai balançou a cabeça. Não, não. Não tem cheiro nenhum. Os outros seguranças e Jianing também balançaram a cabeça. Em seguida, Liu Huoyan lançou alguns olhares sombrios para Essi. Perturbada, ela se virou e saiu. Neste momento, eu estava ao lado da porta do banheiro no corredor 4. Inclinei a cabeça levemente, olhando para a silhueta de Liu Huoyan. Um sorriso divertido surgiu no canto dos olhos. Liu Huoyan provavelmente nunca imaginou que foi a voz de Shu Yaobai chamando a que estava muito alta, que eu acabei de ouvir. Quando Liu Huoyan e seu grupo finalmente saíram do aeroporto, eu então voltei para procurar Essi. Essi estava entediado de esperar. Ao me ver, ele comentou sem um pingo de reclamação. Irmão, como você pode demorar tanto para ir ao banheiro? Eu já estava quase com dor nos pés de tanto ficar em pé. Irmão, é minha primeira vez na capital imperial. Hoje não se preocupe com o trabalho. Vamos nos divertir. Qual é a comida mais famosa da capital imperial? Me leve para experimentar ao meio-dia. Eu caminhei em frente sem desviar o olhar. Falei de forma indiferente e séria. Depois que terminar todas as questões de cooperação da mudança da BO, você poderá se divertir. Dentro de um mês, finalize a parceria comercial com o Grupo Liu. Você será totalmente responsável. E Essi acenou com a cabeça cautelosamente. Eu entendo. Ao mesmo tempo, parei os passos. Levantei a mão e toquei a cabeça dele. Meu olhar instantaneamente se suavizou. É a sua primeira vez aqui. Hoje vou te levar a um lugar. Para onde? Cemitério de Linshan. Eu perguntei antes de voltar. Depois que meus pais adotivos tiveram um acidente, foi Shu Yaobai e o velho mordomo que cuidaram do funeral. Eles foram enterrados no cemitério de Linshan. Já que Essi voltou, é hora de ir prestar nossas condolências. 1 hora depois, o carro de luxo finalmente parou na estrada fora do cemitério no topo da montanha de Linshan. Assim que saí do carro, eu percebi que havia outro carro de luxo estacionado do outro lado. O número da placa é muito familiar para mim. É o carro da família Liu. Quem da família Liu veio? Essi estava prestes a sair do carro. Assim que a cabeça dele saiu pela porta do carro,
Eu o empurrei de volta para dentro do carro. O empurrei de volta com força. Ele segurou a cabeça com uma expressão confusa. Eu disse calmamente que não era hora de se apressar. Vamos esperar as pessoas da família Liu saírem antes de entrarmos. Este cemitério é cercado por montanhas. No topo da montanha, a vista é ampla. Não há nenhum lugar bom para se esconder no cemitério. No momento, não pretendo revelar minha identidade. Cerca de 15 minutos. Os seguranças da família Liu abriram caminho primeiro, acompanhando uma mulher até o cemitério. Neste momento, os olhos de Tanya estavam levemente vermelhos. Sua aparência não estava muito boa. Ela vestiu um vestido preto especialmente. Ela veio especificamente para visitar o túmulo. Se alguém da família Liu morresse, não seria enterrado no cemitério Lindishan. De quem ela veio visitar o túmulo? Eu observei Tanya entrar no carro. Eu ainda me lembro do tempo em que estive casado com Liu Huoyan. Tanya sempre foi muito boa comigo. Mas eu fui para a prisão por causa da morte de Jian Yin. Tanya nunca veio me visitar na prisão. Em seguida, eu disse em um tom sério: vá verificar se Jian Yin também está enterrado no cemitério Lindishan. Em menos de 2 minutos, o carro de luxo da família Liu começou a se afastar da estrada do cemitério. Os seguranças também encontraram as informações. Sim, é o Liu Shaonian. A lápide do Sr. Jian Yin também está localizada na estrada Lindishan. Ao ouvir isso, meu coração sentiu um gosto inexplicável. Jian Yin, sendo o amor não correspondido de Liu Huoyan. Tanya realmente veio para visitá-lo. Em seguida, abri a porta do carro e saí. Com esse, os dois entraram no cemitério. Entre as lápides organizadas, encontrei o túmulo dos meus pais adotivos. Ao lado, havia outra lápide, com o nome de Efan escrito. A antiga e acolhedora casa de 3 pessoas. Parecia que estavam reunidos aqui. Comparado a 3 lápides alinhadas, fiquei mais surpreso ao ver que a lápide estava completamente limpa. Ao lado, não havia nem um pouco de ervas daninhas. Evidentemente, foi cuidadosamente mantido por alguém nos últimos anos. E diante da lápide com meu nome escrito, havia um buquê de crisântemos brancos. Franzi a testa e suspeitei de algo. Então, encontrei o túmulo de Jian Yin entre as lápides. A lápide de Jian Yin estava coberta por uma fina camada de poeira. Evidentemente, ninguém cuidou dela recentemente. Não havia flores nenhuma. Será que Tanya veio especialmente visitar meu túmulo? Meu coração parecia estar preso a uma pedra pesada, caía para baixo. Lembrei da expressão pesada de Tanya após visitar o túmulo. Emoções complexas se apertaram. É culpa que está sentindo? Ou está sentindo arrependimento? Se realmente houvesse um genro como eu em seu coração, por que nunca veio me visitar na prisão? E ainda queria ajudar sua filha a expiar seus pecados. Pensou que visitar o túmulo poderia compensar as injustiças e torturas que sofreu. E Essi se aproximou neste momento. Nervosamente segurou minha mão. Irmão, sua aparência está péssima. Recuperei o foco e respondi friamente. Estou bem. Vá se curvar para papai e mamãe. E Essi voltou obedientemente para as 3 lápides. O segurança colocou um tapete macio no chão. E Essi se ajoelhou e fez 3 reverências respeitosas aos seus pais biológicos. Durante toda a manhã, o céu da capital estava nublado. Nuvens escuras encobriram o sol. Parecia que a qualquer momento uma grande chuva poderia começar. Eu olhei para o céu. Sorri ironicamente. No meu primeiro dia de volta, a capital já ia chover. Parece que na minha vida passada eu não me dei bem com a capital. Eu voltei com uma nuvem de tristeza. Era necessário fazer um buraco no céu da capital primeiro. E Essi suspirou e disse: é normal que o tempo mude com a chegada do outono. Irmão, não fique sempre se culpando. Não há nada de incompatibilidade. Ao ouvir isso, eu soltei uma risada. Não disse muito mais. Vamos, irmão. Estou um pouco frio. Vou pegar uma roupa no carro. À tarde, vamos ver como está a construção do prédio da empresa BO. Na minha primeira noite na capital, a doença que eu deixei na prisão voltou a aparecer. Neste momento, meu corpo estava tremendo. Em seguida, uma raiva infinita explodiu. Eu saí correndo do hotel. Liu Huoyan, eu quero que você pague por isso. O segurança da família Li, ao ver isso, não se atreveu a impedir. Apenas pôde segui-los em silêncio. Eu dirigi um carro de luxo, acelerando na noite chuvosa. Indo em direção à nossa antiga casa de recém-casados, Liu Huoyan e eu. Eu dirigi o carro de luxo em direção ao portão da mansão. Os seguranças na entrada da mansão ficaram atordoados com essa ação. Apanhando um guarda-chuva, correram até mim e bateram no vidro do meu carro. Sem esperar que eles falassem. Outro carro de luxo parou rapidamente ao lado do portão. 4 seguranças da família E desceram do carro com uma atitude ameaçadora. Eles derrubaram todos os seguranças na entrada. Depois de lidar com os seguranças, todos os equipamentos de monitoramento do problema foram destruídos com violência. A mansão inteira estava às escuras. Os empregados não foram acordados pelo estrondo anterior. Pensaram que era o trovão. Liu Huoyan não estava em casa esta noite.
Ela foi para a mansão da família Liu e não voltou. Eu entrei no jardim me molhando na chuva. As pontas dos dedos frias apontavam para a porta do jardim dos fundos da vila. Tranquei todos os acessos. Tentei não alarmar ninguém. Em seguida, peguei uma barra de ferro. Bati violentamente na porta da vila até quebrá-la. Corri para dentro da sala de estar. Comecei uma destruição extrema da casa. Todos os conjuntos de chá de edição limitada na cozinha. Quebrei todas as bebidas finas na adega. Derrubei aqueles livros de coleção no escritório. Rasguei. Os empregados da vila perceberam que algo estava errado. Saíram correndo do quarto, mas descobriram que a porta de saída estava trancada do lado de fora. O segurança da família E estava usando uma máscara preta. Disfarçado como segurança da vila, estava do lado de fora avisando: "Não bata, fique quieto." O jovem senhor ficou furioso assim que voltou esta noite. Ele estava quebrando coisas no andar de cima. Em menos de 10 minutos, toda a vila, exceto o quarto dos empregados, foi completamente destruída por mim. Depois de desabafar, meu corpo estava exausto. Saí da vila com passos vacilantes. Levantei meu rosto e deixei a chuva cair sobre ele. O canto da boca sorri livremente. O segurança rapidamente se adiantou para abrir o guarda-chuva. "Senhor, você está melhor agora?" Eu me virei e voltei para o banco do motorista do carro de luxo. Com um rugido do motor, o carro de luxo saiu rapidamente da mansão e desapareceu na cortina de chuva. Eu acelerei de volta para o antigo endereço dos meus pais adotivos. Aquela pequena casa onde vivi por 20 anos. Era uma mansão que não era muito grande, mas muito acolhedora. Estava desabitada há muito tempo. O portão de ferro do jardim estava todo enferrujado. Desde que meus pais adotivos faleceram um após o outro há 3 anos, tornou-se uma casa maldita. Eu entrei no jardim cambaleando. A fechadura eletrônica da mansão ainda funcionava. Eu testei usando minha própria impressão digital. A porta se destrancou. Eu não tive tempo de pensar muito. Apoiei-me na parede e entrei na casa. Todos os móveis estavam cobertos com um lençol branco. A casa estava limpa, sem poeira alguma. Eu me apoiei no corrimão enquanto subia as escadas. Retornei ao meu antigo quarto como se fosse um caminho familiar. Deitei-me sonolento naquela cama em que dormi por 20 anos. Meu coração parecia se acalmar instantaneamente. Adormeci sem perceber. De manhã, o celular vibrava. A chamada foi atendida. Do outro lado, ouvi a voz de Essi. "Irmão, finalmente você atendeu meu telefonema. Onde você está, afinal?" "O segurança disse que você destruiu a mansão da senhorita Liu ontem à noite. O que devemos fazer sobre isso? Você quer que eu assuma a responsabilidade?" Destruir a mansão de Liu Huoyan. Meus pensamentos dispersos começaram a clarear. As memórias confusas da noite passada invadiram minha mente. Droga! Eu abri os olhos abruptamente. Antes de estabelecer uma parceria entre a empresa BO e o grupo Liu, eu ainda não pretendo deixar Liu Huoyan saber que estou vivo. Eu quero encontrar um dia especial. Dê a ela uma surpresa de dar medo. Eu estava pensando em como enganar Liu Huoyan. "Irmão, você está ouvindo?" Eu informei a localização do antigo local para Essi. Disse que não precisava se preocupar. Em seguida, desliguei o telefone. O celular está quase sem bateria. Olhei para o relógio, eram 6 da manhã. Não dá para esconder que eu destruí a vila. Os empregados ainda estão trancados pelos seguranças. Daqui a 1 hora, os empregados que saem da casa vão começar seu dia de trabalho. Eu levei a mão à testa suavemente, pensando e repensando. Ainda acho que ligar para minha irmã mais velha, Yizikwan, é a opção mais segura. Yizikwan atendeu o telefone quase instantaneamente. "Irmã mais velha, eu me meti em encrenca." 7:20 da manhã, jardim da família Liu. Ao receber a notícia, Shuiubai correu imediatamente para o templo. Causou perdas no mercado de ações da Liu devido a problemas de vida pessoal. Liu Huoyan foi punida por Liu Ao e ficou no templo para refletir na noite passada. A porta do templo se abriu. Shuiubai apressou-se e disse: "A mansão da senhorita teve um problema. Acabou de receber uma ligação do mordomo dizendo que houve um roubo à residência." Liu Huoyan franziu levemente a testa. "A segurança da mansão é composta por pessoas que só estão lá para receber? Os mordomos estão dormindo como se fossem porcos mortos." Shuiubai respondeu: "Disseram que os assaltantes estavam armados com uma pistola de choque. A visibilidade em uma noite de chuva já é limitada. A segurança não pode evitar uma reação lenta. Quanto aos mordomos..." Shuiubai ainda não havia terminado de falar. Liu Huoyan interrompeu friamente: "Uma investigação completa. Ouvi dizer que Yizikwan, da sede central, também veio. Os mordomos estão colaborando com a investigação." Liu Huoyan franziu ainda mais a testa. "Coisas pequenas como roubo podem ser resolvidas pela família Liu. Por que envolver a sede central? Ouvi dizer que recentemente houve vários casos de roubo em famílias ricas. Yizikwan suspeita que seja um caso em série. Por isso ele veio pessoalmente investigar."
Quando recebi a notificação, Ye Ziquan já estava na mansão. Xu Youbai tinha uma expressão contorcida. As perdas que a mansão sofreu desta vez parecem um pouco exageradas. Liu Huoya levantou-se com uma expressão séria e saiu do templo. Às 8h30 da manhã, Liu Huoyan voltou para a mansão. Assim que saiu do carro, percebeu que do lado de fora do jardim, o muro do jardim, que antes era limpo, agora parecia solitário. A expressão dela esfriou completamente. Afinal, quem é tão ousado? Aqueles grandes portões de ferro foram simplesmente removidos. A segurança está morta? Xu Youbai também ficou um pouco surpresa. Seguiu até o jardim, mas não esperava que a situação dentro da mansão fosse ainda mais exagerada. A sala de estar estava uma bagunça. Detritos estavam voando por toda a parte. Xu Youbai também estava um pouco cética. Mesmo que alguém esteja roubando, revirar as coisas. É compreensível que a casa fique um pouco bagunçada, mas não chega a ponto de desmontar o sofá, certo? Além disso, aquelas bebidas finas no bar, qualquer um poderia vendê-las e ganhar milhões. Não há necessidade de fazer uma limpeza completa. Isso parece mais uma busca por vingança. As duas pessoas estavam paradas ao lado da porta. Ye Ziquan, vestido com um uniforme militar verde escuro, desceu lentamente. Atrás dele, alguns policiais estavam tirando fotos. Clique. Xu Youbai fez uma leve reverência. Chamou educadamente. No local, os olhares das duas mulheres mais poderosas se cruzaram à distância. Ocultavam um ar frio. Ye Ziquan falou de forma indiferente. Senhorita Liu, a cidade imperial não está muito tranquila ultimamente. Entre os vários casos de roubo, sua família teve as maiores perdas. Parece que a senhorita Liu tem feito muitas coisas ruins ultimamente. Muitas consequências. As palavras de Ye Ziquan eram claramente uma zombaria para Liu Huoyan. Liu Huoyan soltou um riso sarcástico. Se realmente tivesse feito tantas coisas ruins, o chefe não veio hoje para resolver meu caso, mas sim para me prender. Ye Ziquan sorriu levemente, mas não disse nada. A atmosfera ficou tensa por um momento. Por fim, um policial informou Liu Huoyan sobre a situação da investigação. Isso quebrou o silêncio gelado da sala. Ye Ziquan sorriu levemente nos cantos dos lábios. Ele tirou uma pequena caixa quadrada do forro do uniforme. Colocou-a na mesa de cabeceira. Se não perder algo de verdade, como isso pode ser considerado um caso de roubo? Meu corpo estava fraco, sem forças para pegar a caixa de anel. Ela continuou. Eu percebi que ela parecia bastante nervosa com isso. Deveríamos arranjar uma desculpa para devolvê-la a ele? Eu dei um sorriso frio. É apenas algo sem valor. Ela não poderia se importar com isso. Durante 6 meses de casamento, esta aliança, Liu Huoyan nunca a usou uma vez. Ela só se importa com Jianin. Liu Huoyan não confia na sede central. Ela não deve fazer escândalo. Ela ainda deve enviar alguém para investigar em particular. Manter a aliança é sempre um risco. Ye Ziquan hesitou um pouco e disse: que tal a segunda irmã ajudá-la a quebrá-la e devolvê-la? Liu Huoyan, mesmo que apenas para fazer uma cena. Sua expressão deveria ser muito interessante. Ye Ziquan guardou a caixa de volta no bolso do uniforme. Xiao Liu, descanse bem. A segunda irmã vai te ajudar com isso. Na tarde de depois de amanhã, Ye Ziquan veio ao hospital novamente com algumas pessoas. O portão de ferro do jardim foi trocado por um novo. Até a porta de segurança da vila foi trocada. Mas o sistema de alarme do mercado noturno. A bagunça na casa já foi arrumada. Tudo está de acordo com o estilo anterior. Trocaram todos os móveis por um conjunto novo idêntico. Liu Huoyan estava sentada na posição principal do sofá. Ao ver Ye Ziquan se aproximar, não se levantou. Ye Ziquan também não se deu ao trabalho de conversar muito com ela. Ele tirou aquela delicada caixinha quadrada que continha as alianças. Com as pontas dos dedos, tocou-o levemente. Colocou na mesa de centro com um significado profundo. Liu Huoyan pegou a caixinha e a abriu. Viu claramente o que havia dentro da caixinha. Liu Huoyan franziu a testa. Seus olhos também ficaram um pouco mais sombrios. Ye Ziquan apreciou a expressão dela. Seu tom de voz era neutro. Este par de alianças foi entregue pelo escritório central hoje ao meio-dia. Encontrou no lixo a 1 quilômetro da vila. Provavelmente porque estava quebrado. Então aquele grupo achou que não tinha valor e jogou fora. Liu Huoyan estava com o rosto frio. As palmas das mãos foram se apertando lentamente. Com os olhos frios e severos abaixados, não disse uma palavra. A lua atrás dela interveio. O diamante no anel quebrou assim. É evidente que foi esmagado. E se levantou uma sobrancelha. Deve ser que a senhorita Liu ofendeu muitas pessoas normalmente. Por isso teve essa resposta. Mas a sede central com certeza vai encontrar uma maneira de ajudá-lo a capturar o verdadeiro culpado. O olhar de Liu Huoyan estava fixo no anel de casamento. Continuou sem falar. Esperou até que todos saíssem. Xu Youbai então se aproximou e olhou para a caixa do anel algumas vezes. O grande diamante no anel quebrou em pedaços. Lembrava muito do ex-marido falecido de Liu Huoyan.
Suicídio cometido em profundo desespero e decepção. Mesmo que morresse, queria cortar os laços matrimoniais com ele. Shu Yaobai sabia que ele não estava se sentindo bem. Senhorita, para esta situação, eu darei ordens rigorosas. Com certeza, farei com que o detetive da família Liu lhe explique. Liu Huoyan disse com um olhar sombrio e triste. Pegaremos a pessoa e a levaremos para uma pequena sala escura nos arredores. Eu cuidarei pessoalmente disso. No dia seguinte, no escritório do presidente do grupo Liu, Liu Huoyan estava sentada à frente da mesa de trabalho. Ela estava usando pinças e cola forte para consertar os pequenos diamantes do anel. Senhorita, faltam 5 minutos para a reunião. Você precisa que eu leve. Shu Yaobai bateu na porta e entrou. Ele a pegou exatamente no momento em que ela estava concentrada em consertar os pequenos diamantes. Ele ficou paralisado ao ver. Era verdade, o anel de casamento era tão importante para Liu Huoyan. Liu Huoyan interrompeu seus movimentos. Com uma expressão impassível, colocou os pequenos diamantes e o anel de volta na caixa, brincando com a cola por tédio. Para passar o tempo, Shu Yaobai não a desmascarou. Além da reunião regular, ela ainda tinha um relatório formal a apresentar. Senhorita, aquele jovem da família E insistiu em comprar a casa da antiga família do jovem senhor. O banco está tão envolvido que não pode fazer nada. Só posso perguntar a você. Só você. Deixando tantas casas com boa energia de lado e não comprando. Por que aquele Esse está tão obcecado por aquela casa antiga? Shu Yaobai explicou. O jovem senhor Ye disse. O velho senhor Ye daquela casa antiga. Já foi um empregado da família Ye na capital imperial. Além disso, ela era amiga de infância do seu ex-marido. Quer protegê-lo e cuidar daquela casa. Liu Huoyan disse, irritada. Não vou vender. Shu Yaobai, ao ouvir isso, disse nervosamente. Ele disse que se não conseguir aquela casa antiga, não vai te amar. Liu Huoyan bateu levemente com as pontas dos dedos na mesa. Queria pensar em uma maneira de desviar a atenção dele daquela casa antiga. Shu Yaobai estava com o rosto cheio de preocupação. O que mais poderia ser feito? Aquele jovem senhor Ye não está namorando. Está totalmente focado no trabalho. Está determinado a conseguir aquela casa. Não estou namorando. Liu Huoyan percebeu rapidamente as palavras-chave. Então, vamos arranjar uma mulher para ele. Deixo essa tarefa com você. Arranje uma namorada que seja boa em palavras doces e estratégias. É melhor que ele comece a morar com a namorada o quanto antes. Nunca mais pense em mexer naquela velha casa. É realmente assim que deve ser? Shu Yaobai queria chorar, mas não tinha lágrimas. Fumin estava completamente sem pistas. Liu Huoyan a alertou seriamente. Ultimamente, você tem tido dificuldades em fazer as coisas. Se você não conseguir fazer isso também, então esteja preparada para ser enviada ao deserto para plantar árvores. Shu Yaobai fez uma expressão de sofrimento. Perguntou timidamente. Se realmente me mandarem para lá, estou arriscando minha vida para trabalhar com meio ambiente. A senhorita deveria me dar um aumento, certo? Liu Huoyan pegou alguns documentos ao seu lado, que caíram sobre ela. Ela parecia realmente irritada. Errei. Senhorita, vou resolver isso com o jovem da família e agora mesmo. Depois de falar, Shu Yui rapidamente saiu pela porta. Neste momento, eu estava sentado à mesa perto da janela. Meus dedos batiam incessantemente no teclado. Estava completamente imerso no trabalho. O som de batidas na porta soou abruptamente do lado de fora. Ignorei e continuei ocupado com meu trabalho. As batidas na porta continuaram. Havia uma determinação de que não parariam até que a porta fosse aberta. Eu olhei com uma expressão irritada. Parei de trabalhar e fui até a porta para abri-la. Uma mulher de aparência impressionante estava parada do lado de fora. Ela apoiava uma mão na moldura da porta. Ela mordia uma rosa nos lábios, com uma pose que achava irresistível. Franzi a testa involuntariamente, sem entender por quê. Meu rosto estava sério. Aconteceu alguma coisa? A mulher retirou a rosa dos lábios. Senhor, você é muito bonito. Podemos, sem esperar ela terminar. Eu fechei a porta com um estrondo. A pessoa ficou parada do lado de fora. Olhou com confusão para o número do quarto na porta. Suíte diamante de luxo número 888. O chefe que a mandou aqui disse. O número do quarto do jovem mestre da família é justamente 888. Um deles é o 666. No quarto em frente, ela estava quase queimando a mão de tanto bater. Ninguém atendeu a porta. Então só pode ser esse homem. Ela bateu na porta novamente, um pouco mais apressada. Esperou em silêncio por alguns segundos. A porta se abriu. Olhando para mim com sobrancelhas e olhos frios. A mulher estava mexendo nas pétalas de rosa. Você é o jovem da família Ye, certo? Eu acenei com a cabeça, sem expressão. A mulher passou por mim e entrou no quarto, sem se importar. Jovem nobre, estou aqui para servi-lo. Quando devemos começar? Precisa que eu tome banho agora? Ela disse com uma voz suave.
Ela estava de pé ao lado da cama, se deitando com agilidade. Eu estava com as mãos entrelaçadas, meio encostado na porta. A observei de forma estranha. Precisa de dinheiro? A mulher sorriu suavemente. O patrão já havia pago quando cheguei. Mas se o jovem quiser dar uma gorjeta, também pode. Eu mantive o rosto sério, um pouco sem palavras. Pensei comigo, será que foi o Xiao Qi que a mandou aqui? Mas essa ideia surgiu apenas por um momento em minha mente. E foi imediatamente rejeitada por mim. Xiao Qi é ingênua e alegre. Seus pensamentos são simples. Nos últimos anos, ela ficou assustada por se machucar. Ela não deve ter coragem de fazer esse tipo de coisa. Ao ver a mulher, ele ainda queria continuar se despindo. Eu rapidamente o impedi. Está bem. Fique aí parado. Como desejar. Meu querido jovem mestre. Eu, contendo a raiva, fui até a mesa. Peguei o celular e enviei uma mensagem ao segurança. Meia hora depois, e se dirigiu de volta para o hotel. Depois de um dia agitado, ele me enviou algumas mensagens antes de sair do trabalho. Eu não respondi. E esse estava um pouco preocupado. Então ele pegou o cartão de quarto reserva e abriu a porta do quarto 888. Ao ver a cena dentro do quarto, ele ficou atordoado. Havia uma pessoa de joelhos no espaço vazio ao lado da cama, amarrada com cordas. 4 seguranças da família E estavam parados ao lado, em silêncio, extremamente sérios. A mulher, com a boca tapada, emitia sons confusos. Irmão, o que está acontecendo? Ela se aproximou de mim. Foi então que vi o rosto da mulher. Ela era bem bonita. Ela tinha uma pele bem clara, mas estava feia de tanto chorar. A mulher ouviu Esi me chamando de irmão. Foi então que percebeu que poderia ter se enganado. Esse é o filho mais novo da família E. Ele só pode ser um irmão. Ela instantaneamente arregalou os olhos, com uma expressão de quem tinha muito a dizer. Eu lancei um olhar para o segurança. O segurança imediatamente se aproximou e tirou a toalha da boca da mulher. Desculpe. Eu estou procurando o jovem mestre Gessi. Quem sabia que havia 2 jovens mestres G hospedados neste hotel? Eu realmente não sou uma pessoa má. Por favor, me deixe em paz. E esse ficou levemente surpreso ao ouvir isso. Você está me procurando? Nós nos conhecemos? A mulher abriu um sorriso profissional encantador e disse com emoção: Eu gosto de você. Vim especialmente te procurar esta noite. Não tem problema se não nos conhecíamos antes. Agora vamos nos conhecer. Esse estava confuso. Qual é o seu nome? Fang Ying. A princesa do clube Tianshan Renjian. E esse fez uma careta. A lógica era clara. Mas como você saberia que eu moro aqui? Eu contratei um detetive particular para descobrir seu endereço. Não esperava que isso resultasse em um grande mal-entendido. Sei que você não entende isso agora. Primeiro, você pode me soltar um pouco? Podemos nos conhecer devagar. Sem esperar que esse dissesse mais alguma coisa, eu peguei a faca de frutas na mesa. Caminhei lentamente até a mulher. Apontei a ponta da faca para o queixo da mulher. Você disse que é a pretendente dele. Então, o quanto você gosta dele? Quão obcecada você é por ele? A mulher, pensativa, começou a inventar. Ela é calorosa e generosa. Eu já me apaixonei por ele. Se nesta vida eu não puder me casar com ele, eu preferiria. Já que você a ama tanto, que tal eu gravar a letra I em seu ombro? A mulher estava suando frio. Ao ver meu pedido quase insano, ela finalmente não conseguiu se conter. Começou a baixar a cabeça e implorar. Não a amo mais. Por favor, me deixem em paz. Eu vim aqui para me aproximar do jovem mestre Yessi porque fui paga. Ao ouvir isso, meu olhar foi se tornando cada vez mais frio. Estava esperando por essa frase dela. Quem é? Sou a senhorita Shu, secretária do presidente do grupo Liu. O jovem Yessi ao lado exclamou. Por que ela faria isso? Ela me deu 200 mil. Disse que, assim que eu conseguisse o jovem Ye, estaria tudo certo. Depois, ela me daria mais 300 mil. Eu não sei por que ela faria isso. Eu realmente não sei. Esse estava muito irritado e descontente. Uau, eu só valho 500 mil? Ao ouvir isso, eu não pude deixar de rir. Nesse momento, a mulher só podia se curvar repetidamente e implorar por misericórdia. Senhores, por favor, me deixem em paz. Considerei-me como um saco de lixo. Joguei-me fora, por favor. Olhei para o segurança ao lado e disse calmamente. Levei embora para que a segunda senhorita cuide dela. A prisão também é um local de descarte de lixo humano. Chorar copiosamente, aos prantos. Amordaçar e colocar em um saco pelos seguranças. Recolher e levar embora imediatamente. Após o silêncio retornar ao redor. E se disse ansiosamente. Aquela Shu Youbai com certeza teve a aprovação de Liu Huoyan. Mas por que ela deliberadamente me provoca? Será que ela descobriu algo? Será que ela descobriu que meu irmão ainda está vivo? Esse estava quase morrendo de ansiedade. E eu, inexplicavelmente, calmo como se nada tivesse acontecido. Irmão,
Você poderia pelo menos falar? Você quer que eu encontre um tempo para sondar isso? Não há pressa. Ela traz esse tipo de mulher para se aproximar de você. Eu preciso pagar essa conta por você primeiro. E Essi se sentiu aquecido ao ouvir isso. O irmão teve uma ideia. A cortesia deve ser recíproca. Ela vai te arranjar uma acompanhante. Então vamos enviar um jovem mestre para ela. Na manhã seguinte, carros de luxo entraram no estacionamento subterrâneo do grupo Liu. Liu Huoyan estava sentada no banco de trás. Um laptop estava apoiado em suas longas pernas. Estou verificando o projeto que estourou. Um som agudo de freios ecoou. A Shu Yuezi, no banco do passageiro, quase bateu no para-brisa. De repente, uma figura apareceu à frente. Para não colidir com aquela pessoa, o motorista só pôde frear. Shu Yuezi desabotoou o cinto de segurança. Senhorita, vou descer para ver o que está acontecendo. Havia um homem deitado na frente do carro, com um terno bem cortado e cabelo arrumado. Shu Yuezi engoliu em seco, sem saber por quê. Aqui é o prédio do consórcio. De qual departamento você é funcionário? O homem se levantou, parecendo frágil como um salgueiro ao vento. Seu rosto estava coberto de lágrimas. Desculpe. Fui jogado aqui por alguém. Senhorita, por favor, tenha piedade. Posso ver a senhorita Liu uma vez, por favor? Ele se esforçou para correr até os pés de Shu Yuezi. Ele estava muito emocionado. Eu realmente amo a senhorita Liu. Por ela, eu posso morrer. Shu Yuezi pulou de susto. Seus pés recuaram involuntariamente, com medo de ser tocada por esse homem louco. Liu Huoyan, no carro, ouviu a discussão entre a secretária e o homem. Shu Yui realmente ia ligar para chamar a segurança para levar a pessoa. A porta de trás do carro se abriu de repente. Liu Huoyan desceu do carro com suas longas pernas. Ela caminhou 2 ou 3 passos até lá. Observou o homem no chão de uma posição elevada. O homem ficou ainda mais agitado ao vê-la. Senhorita Liu, você se lembra de mim? Eu sou aquele homem. Isso mesmo. Liu Huoyan não o reconheceu, mas se lembrou do cheiro que ele exalava. Aquele homem que a drogou e tentou estrangulá-la. Ousou aparecer assim. Seus olhos frios e profundos se estreitaram. Ela ordenou a Shu Yui que o levasse para uma pequena sala escura nos arredores. Em seguida, Shu Yui chamou a segurança. Eles o amarraram e o colocaram no carro. E saíram rapidamente do estacionamento. Uma operação de 2 horas. Uma fábrica de tecnologia abandonada e escondida nos arredores. O quarto está escuro como breu. Com a chegada de Liu Huoyan, uma lâmpada incandescente no teto se acendeu. Finalmente, houve luz. O homem já estava tremendo devido ao longo tempo no escuro. Seu rosto estava ainda mais pálido. O segurança trouxe uma cadeira. Liu Huoyan sentou-se diretamente, sem esperar que ela falasse. O homem se arrastou e perguntou primeiro. Senhorita Liu, por que você me fechou? Isso já não é mais uma questão de prazer. Mas se você realmente tem esse tipo de preferência, eu também posso colaborar. Mas tem que ser por um preço maior. Liu Huoyan franziu a testa. Ela rapidamente percebeu que a situação não era simples. O homem respirou fundo para se acalmar. Ele se ajoelhou de forma obediente aos pés dela. Ele lhe lançou um sorriso profissional sedutor. O rosto de Liu Huoyan ficou ainda mais sério. Ele olhou para baixo, fixando o olhar nela. Ele olhou ao redor e elogiou. O gosto do chefe realmente é diferente. É aqui que vamos começar? Que atmosfera romântica. A mão musculosa se aproximou lentamente. Tentou puxar a barra da saia de Liu Huoyan. Liu Huoyan deu um chute forte com o pé. O homem gritou com uma voz estridente. Ele caiu no chão, tossindo sem parar. Você realmente chutou. Está doendo muito. Isso deve ter um preço diferente. Liu Huoyan ficou com o rosto completamente sombrio. Quem te mandou aqui? Aquele chute que você deu. Olhe para o corpo dele. Não parece ser o homem que a estrangulou naquela noite. Senhorita, você ainda quer continuar com a encenação? O tempo não é suficiente. Isso vai custar mais. Liu Huoyan estava cansada de ouvir suas palavras vazias. Ela se levantou e saiu da pequena sala escura. Ela ordenou a Shu Youbai na porta que abrisse a boca dele em 10 minutos. Shu Yui entrou com 2 seguranças. Ela fechou a porta da pequena sala escura com a mão. Logo, os gritos do homem puderam ser ouvidos novamente, enfrentando o interrogatório de Shu Yui. O homem, tremendo, começou a implorar. Eu sou um gigolô do clube subterrâneo. Nunca fui à capital nesta vida. Eu realmente não sou o homem que quer te estrangular. Essas palavras foram ensinadas a mim por alguém. É o jovem mestre da família Ye, o jovem senhor Yesi. Essas palavras deixaram até Shu Yuezi, que estava ao lado, chocada. Por que ele te enviou para fazer isso? Ele disse que a senhorita Liu deveria encontrar uma mulher para ele. Então ele respondeu com um homem. Para que você possa aproveitar. Se um não for suficiente. Em outra ocasião, ele mesmo levará os garotos de programa do nosso clube para visitar sua casa. O rosto de Liu Huoyan instantaneamente ficou pálido.
enquanto o homem é levado para fora. Shuiuezi se ajoelhou imediatamente. Senhorita, me dê mais uma chance. Liu Huoyan a encarou com raiva incontrolável. Eu te pedi para encontrar uma mulher para esse. Era para você encontrar uma dama de família rica para ele conhecer. Você realmente encontrou uma princesa para ele. Com Shu Youbai fazendo isso, não só esse achará que Liu Huoyan está provocando a situação, até mesmo o plano de fazer esse se interessar por um romance, para desviar sua atenção da antiga mansão também falhou. Liu Huoyan estava com uma expressão sombria e em silêncio. Shu Yuezi puxava o vestido dela. A senhorita me pediu para compensar meus erros. Eu vou pessoalmente procurar aquele jovem mestre da família Yi, para que ele desista da mansão. E esse estava no prédio BO. Quando recebeu a mensagem de agendamento de Shu Yuezi, os dois se encontraram na sala de reuniões. Secretária Shu, você fez uma visita especial. Há algo que deseja? Shu Yuezi sentou-se à sua frente e fez uma leve reverência. Primeiro, ela pediu desculpas sinceras a Yessi pelo incidente envolvendo as garotas do clube. Em seguida, foi direto ao ponto e falou sobre o assunto sério. Você realmente pensou bem sobre a mansão do velho Sr. Yi? Está certo de que deseja comprar? Yessi acenou com a cabeça de forma muito séria. Eu não vou desistir daquela incrível mansão. Shu Yuezi fez uma expressão de pesar, e disse com um tom sério e sincero. Sendo assim, vou falar a verdade para você. Na verdade, aquela antiga mansão. Ela hesitou várias vezes em falar, conseguindo despertar o interesse de Yessi. O que realmente aconteceu com aquela velha mansão? Que histórias ele não conhece? Shu Yuezi suspirou e disse, que eu vim até você. Assim está bem. Se você insistir em comprar aquela velha mansão, às 9 da noite, eu pessoalmente o levarei para ver. Naquele momento, você saberá. Na verdade, da última vez que a velha mansão veio me buscar, Yessi já viu. Mas ele ainda revirou os olhos internamente e continuou perguntando. Por que precisamos ir ver à noite? Porque, depois de conversar com você, eu ainda tenho que voltar ao grupo Liu para acompanhar minha chefe em uma reunião. Provavelmente só poderei descer depois das 8. A senhorita Shu é secretária próxima da senhorita Liu. Na verdade, ainda cuida dos negócios de leilão de imóveis do banco. O sorriso de Shu Yui tinha um leve toque de amargura. Não há o que fazer. Minha chefe Liu adora cortar salários. Para sobreviver, só posso arranjar um bico. A secretária Shu realmente trabalhou duro. Os dois trocaram algumas cortesias. Após se despedir de Shu Yui, Yessi imediatamente me contou sobre isso. À noite, ele realmente tinha que levá-lo para ver a casa. Era uma casa mal-assombrada que ninguém se interessou nos últimos 3 anos. Yessi sempre achou que havia algo estranho nisso. 9 horas da noite. Um carro de luxo parou em frente à antiga mansão. Shu Yui estava esperando na porta desde cedo. Ao ver o carro de luxo estacionar, ela se adiantou para abrir a porta do carro para Yessi. Apenas a secretária Shu estava lá. Shu Yui sorriu educadamente, para mostrar respeito ao proprietário da mansão. Eu vim sozinho. Depois de dizer isso, fez uma reverência para Yessi. Fez um gesto convidativo. Os dois entraram no jardim, um atrás do outro. Yessi fingiu estar curioso, olhando ao redor. Shu Yui de vez em quando ajustava o fone de ouvido Bluetooth no ouvido esquerdo, ouvindo os relatórios da situação pelo fone de ouvido Bluetooth. Esta noite, tudo o que precisava era fazer Yessi desistir da antiga mansão. O salário dela foi mantido. Ao mesmo tempo, no escuro quintal da antiga casa, um homem e uma mulher com cabelos desgrenhados estavam escondidos em um canto. Sapatos sociais pisando na grama. Os passos foram abafados. Em um ambiente silencioso, o som do ponteiro do relógio ticando é vagamente ouvido. Até que as duas pessoas notaram o som do relógio. Eles se viraram e viram um homem de terno parado à sua frente. Os dois se assustaram. Olhando para o homem de terno à sua frente, a atriz perguntou em voz baixa. Você também é ator? Parece que não disseram que haveria mais um fantasma. Eu fiquei surpreso. Comecei a suspeitar do que Shu Youbai estava planejando. Então, concordei com as palavras da mulher. Eu fui adicionado de última hora. Nesta casa, 3 pessoas morreram. Um casal e um homem. Eu interpreto aquele homem. Após ouvir isso, os 2 atores se moveram para o lado, abrindo espaço para um lugar onde pudessem se esconder. A mulher só conseguia ver vagamente meu contorno e forma. Proativamente entregou um pacote de plasma e um pacote de farinha. Eu peguei com grande interesse. Jardim da frente. Shu Yui já havia levado Yessi até a porta da mansão. Após desbloquear a porta eletrônica, empurrou a porta proativamente. Senhor jovem. No momento em que as palavras foram ditas, a porta se abriu completamente com um estalo. Algumas corvos saíram voando rapidamente. Uma forte e estranha atmosfera veio em sua direção. Yessi levou um susto. Suas pernas recuaram involuntariamente um pouco, mesmo que tenha sido organizado pela própria Shu Yui. No momento em que os corvos saíram, ela tremia ainda mais do que Yessi, reprimindo o medo que sentia.
Ela engoliu em seco e explicou com a voz trêmula. Esta casa originalmente tinha uma boa energia. No passado, muitos magnatas da cidade imperial se interessaram na venda do banco. A razão pela qual ficou abandonada por 3 anos é porque aqui há sombra. Uma vez dentro, é fácil que algo aconteça. Senhor Ye, você ainda quer entrar para ver? E.S. acenou seriamente com a cabeça. Parece que teremos que fazer algo grande. Só um ator pode realmente assustá-lo. Shui Wezi rangia os dentes em segredo. Levou-o para dentro. Fingiu que ia acender a luz. Tentou várias vezes, mas a luz do teto não respondeu. Aproveitou a oportunidade e disse: pode ser que o disjuntor tenha desligado. Vou dar uma olhada na sala de distribuição de energia. Senhor Ye, por favor, espere um momento aqui. Depois de falar, Shui Wezi se virou e saiu rapidamente. Contornou o jardim até chegar à sala de distribuição. Parou no meio do caminho. Falou suavemente para o fone de ouvido Bluetooth. Atores prontos. Adereços prontos. Esperando uma resposta precisa do outro lado do fone. Ela correu de volta para a sala da vila. Os fios estão muito velhos. Receio que teremos que chamar alguém para consertar amanhã. Você insiste em vir. Só podemos usar lanternas agora. Depois de falar, Shui Wezi tirou 2 lanternas. Deu uma para E.S. A luz da lanterna era fraca. E piscava de vez em quando, quase sem bateria. Desculpe, jovem mestre Ye. Não me preparei o suficiente quando cheguei. Não percebi que a lanterna estava quase sem bateria. E.S. sorriu e acenou com a cabeça. Não tem problema. Os dois subiram as escadas com a lanterna. No segundo andar, há um total de 4 quartos. 2 quartos. Um depósito e uma sala de piano. Eles estavam passando pela sala de piano. Um som de bum. Era o som das teclas graves do piano. O vento uivava do lado de fora. O som abrupto do piano parecia especialmente estranho. Soava lenta e ritmicamente. Shuyu estava satisfeita com a atmosfera de casa assombrada que a cercava. Satisfeita a ponto de suas mãos tremerem. Você ouviu o som do piano? E se fingiu estar desinformado com seriedade. Não, não ouvi. Esta casa está desocupada há 3 anos. Como poderia haver som de piano? Os dois continuaram a andar. Um sopro repentino. Uma sombra fantasmagórica passou rapidamente pela janela do quarto. O vento uivava. Shuyu levou Essi para dentro do quarto. Não houve tempo para explicar a estrutura da casa. Então, ouviu-se um barulho vindo do armário. O armário meio aberto rangia. Shuyu iluminou rapidamente com a lanterna. E viu um homem vestido com roupas ensanguentadas. Com uma postura distorcida, ele saiu do armário. Jovem mestre Ye, corra! Mesmo que tenha sido ele quem planejou. Shuyu ainda levou um susto. Ela agarrou a mão de Essi e correu escada abaixo. E Essi ficou com as pernas bambas ao ver. Ele deixou que ela o puxasse para correr. Na cozinha, um fantasma masculino vestido de preto rastejava no chão de forma grotesca, gritando. A atmosfera de terror instantaneamente se intensificou. Shuyu sentiu um frio na espinha. Assustada, ela gritou. Correndo como se estivesse fugindo, levou Essi em direção à porta. De vez em quando, ela olhava para o chão. O fantasma masculino e o fantasma feminino na escada. Quando ela retirou o olhar novamente, na entrada, uma figura interna apareceu, bloqueando o caminho. Shui Eubai prendeu a respiração, sem coragem de avançar. O fantasma masculino saiu da cozinha. Ele continuava a emitir gritos aterradores. O fantasma feminino também descia pela escada. Os dois estavam cercados. Shui Eubai estava tremendo intensamente. Ela ficou confusa com a aparição repentina do homem de terno. Ela claramente havia contratado apenas 2 atores. Como apareceu um terceiro? Enquanto ela estava completamente desorientada. E se a segurou firmemente pelo braço de propósito. Ele apontou para o homem de terno na porta e gritou aterrorizado. Senhorita Shu, ele está olhando para você. Shu Eubai tremia enquanto iluminava com a lanterna. O homem lentamente levantou a cabeça, revelando o rosto de Efan. O canto de sua boca se curvou lentamente em um sorriso estranho e aterrador. Eu movi levemente os lábios. Uma voz rouca gritava palavra por palavra. Shui Wezi, como você está? Ao ouvir isso, um frio percorreu as costas de Shui Wezi. Senhor Qian Qian. Este não é o ator que ela havia escalado. Ao ver essa situação, Shui Wezi revirou os olhos. Desmaiou na hora. Com um grande estrondo. Dentro da casa, as 4 pessoas olharam para Shui Eubai, que estava caída e inconsciente. De repente, caiu um silêncio mortal. Os outros 2 atores se entreolharam, com expressões confusas. O chefe também ficou assustado. Eles ainda vão continuar a fazer de fantasmas? No momento de tensão, eu falei com calma. Vocês 2 podem ir. A missão de hoje à noite foi excelente. A experiência da senhorita Shu foi muito boa. Estou muito satisfeito. Dito isso, eu tirei um maço de notas de cerca de 10.000 yuan. Este é o pagamento pelo trabalho duro.
Quem paga é o patrocinador. Os dois atores agradeceram repetidamente. Levantaram-me rapidamente do chão. Saíram rapidamente da casa antiga. Depois que todos foram embora, esse rapidamente se aproximou de mim. Ela é tão medrosa e ainda se atreve a fazer esse tipo de truque. Realmente é dedicada e trabalhadora. E esse murmurou em tom de crítica. Eu me virei para olhar para esse. Você ouviu? Um pouco. Afinal, eu passei por uma casa assombrada. Mas quando vi meu irmão aparecer, não fiquei tão assustada. Os móveis da casa antiga estavam todos cobertos com pano, com alguns efeitos sonoros estranhos e visões. A atmosfera de terror estava realmente no auge. Não era um ambiente familiar para mim. O tom era sério e grave. Não tenha medo. Aqui não é uma casa assombrada. Não existem fantasmas ou monstros no mundo. Aqui é, por favor, a sua casa. Seus pais biológicos que faleceram sempre te protegerão. E esse balançou a cabeça. Foi a primeira vez que ele contradisse o que eu disse. O que meu irmão disse está errado. Aqui será, no futuro, a casa eu e meu irmão. Nossos pais no céu nos protegerão. Ele tinha um olhar determinado. Eu o olhei surpreso. Fique tranquilo, irmão. Eu definitivamente vou conseguir essa casa antiga. Veja como Shu Yui causou problemas nas duas últimas vezes. Não é difícil adivinhar que essa casa antiga está sob o controle de Liu Huoyan. O banco não tem poder de decisão. Mesmo que ofereçam 10 vezes o preço de mercado, será difícil conseguir. O que devemos fazer então? Comprar essa casa antiga não é mais uma questão de dinheiro. Mas sim, precisamos lidar com Liu Huoyan. Eu olhei para baixo, pensativo. Deixei-me pensar mais um pouco. E esse fez uma careta e murmurou. Eu realmente não consigo entender ela. Por que ela não compra essa casa? E não deixa ninguém mais comprar? E ainda faz essa casa parecer tão indesejável. Talvez ela me odeie demais. Eu só estive na prisão por um mês e já estou morto. Liu Huoyan queria se vingar de mim em nome de Jian Yin, mas seus planos falharam. Ela só pode descontar sua raiva nesses objetos inanimados. No dia seguinte, ao meio-dia, Hospital Imperial da cidade. Shu Yui sonhou que eu me tornei um fantasma e fui procurá-la. Jovem mestre, sua morte não tem relação comigo. Toda injustiça tem um responsável. Você odiava a senhorita da minha família em vida. Vá procurá-la. Você deve rapidamente cobrar a vida dela. Levei-a embora também, para evitar que ela continue a explorar e oprimir dia após dia, cortando meu salário, hein? Liu Huoyan acabou de entrar no quarto de Shu Youbai e ainda não se sentou. Então ouviu Shu Youbai falando em seu sono. O rosto dela instantaneamente ficou sombrio. Vá chamar o médico para acordá-la. Shu Yui foi forçada a acordar com um choque elétrico pelo médico. Seu corpo teve uma convulsão. Ela acordou confusa. Viu Liu Huoyan sentada rigidamente na cadeira ao lado da cama. Ela estava em estado de choque. Quase imediatamente, ela correu para chorar. Senhorita, eu vi o fantasma do ex-jovem mestre na casa assombrada da família Ye. Liu Huoyan não se moveu nem um pouco. Ao lembrar das tolices que Shu Youbai fez animadamente na noite passada, Liu Huoyan ficou irritada. A casa assombrada que você criou. No final, você mesmo desmaiou de medo. Shu Youbai, você realmente sabe como me surpreender. Sem esperar Shu Youbai explicar algumas coisas, um segurança entrou pela porta para relatar. Senhora Liu, o sétimo jovem mestre da família Yi chegou. Não se passaram 2 minutos. Esse entrou lentamente no quarto com uma cesta de flores e frutas. Após entregar as frutas ao segurança, ele disse com um tom preocupado. A senhorita Shu está bem? Estou bem. 2 das 3 almas já voltaram. Shu Yui, mantendo uma postura correta, perguntou persistentemente. A situação perigosa da noite passada. O jovem mestre Ye também viu aquela velha mansão. Você ainda quer? Quem diria que esse soltou uma risada? A situação perigosa da noite passada. Não foi a senhorita Shu quem contratou alguém para atuar? Foi tão real e interessante. Eu prefiro aquela casa. Eu realmente espero que todos os dias possam ser assim tão divertidos. Shu Yu está um pouco em dúvida sobre a vida. Ela ficou tão assustada que quase subiu aos céus. E esse até disse que foi muito interessante. Mas isso não é o ponto principal. Jovem senhor Ye, você está se confundindo. Eu só contratei 2 atores. Aquele homem de terno realmente é um fantasma. Senhorita Shu, eu já perguntei sobre isso ontem à noite. Foram aqueles 2 atores da casa assombrada para o efeito de terror. E então, comparar com o número de mortes na antiga mansão. Portanto, os atores adicionais. E esse hesitou por um momento. Cobriu a boca elegantemente para esconder o riso. Além disso, se fossem realmente fantasmas, você e eu ainda estaríamos vivos para sair. Shu Yui ficou atordoada. Em seguida, caiu em profunda reflexão. E se virou-se para olhar Liu Huoyan. Senhorita Liu tem algumas coisas que gostaria de discutir com você em particular. Nos encontramos na sala de espera do hospital. Assim que ele saiu, Shu Yui confirmou secretamente as memórias da noite passada.
segurando o pulso de Liu Huoyan. Senhorita, eu não me enganei. O homem de terno de ontem à noite não estava atuando. É realmente o espírito do jovem mestre. Eu ainda me lembro daquele rosto. Com certeza não é ilusão. Eu juro que tudo o que digo é verdade. Após ouvir as palavras de Shu Yaobai, Liu Huyan se levantou e saiu. Se Shu Yaobai dissesse que viu Ye Fan vivo, ela acreditaria plenamente. Mas a ideia de um fantasma é absurdamente ridícula. Ela não acreditaria em uma palavra. Em seguida, pediu ao segurança para chamar um psicólogo. Ao sair do quarto, Liu Huyan foi para a sala de espera do hospital. Ao entrar na sala de espera, Liu Huyan perguntou friamente: o que o jovem mestre Ye deseja? Ye Si se levantou e disse com seriedade: eu realmente gosto daquela velha mansão. Não importa quais truques você queira que Shu Yui faça. Eu não vou desistir. Liu Huyan tinha uma expressão relaxada. Aqui é a cidade imperial. O que você tem para discutir comigo? A cidade imperial é território da família Liu. As regras da família Ye não se aplicam completamente aqui. Ye Si acusou severamente. A senhorita Liu odeia tanto seu ex-marido assim? Até mesmo a casa onde ele morou por 20 anos. Você quer transformá-la em uma casa mal-assombrada. Preferiria deixar a casa abandonada do que permitir que eu me mude e traga um pouco de vida. Os longos dedos de Liu Huyan tremularam. Um longo silêncio. Até o ar parecia estar estagnado por um momento. E esse também não estava apressado. Esperou tranquilamente pela resposta dela. Queria ver a atitude de Liu Huyan em relação a mim. Após alguns minutos de espera, Liu Huyan finalmente disse algo sem emoção. Não posso comentar sobre os assuntos da família Liu. Depois de falar, ela se virou e saiu, observando sua figura se afastar. E se ficou sem palavras. Estava quase sufocando como uma tartaruga. Foi só então que ela conseguiu dizer essas 8 palavras. Ela também tinha uma atitude inflexível em relação àquela velha casa. O que fazer? E se estava ansioso. No final, só conseguiu me ligar. Ele disse a verdade sobre a atitude firme de Liu Huyan. Do outro lado da linha, eu já tinha pensado em uma estratégia. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Na próxima semana será a cerimônia de inauguração do prédio BO. É imprescindível convidá-la para comparecer. Na hora certa, farei com que ela ceda a propriedade daquela antiga casa. E esse ficou surpreso. O irmão planeja se revelar publicamente. Percebendo a estranheza em seu tom, perguntei: você não está satisfeito? Se Liu Huyan souber que você ainda está vivo, temo que será um verdadeiro caos. Eu respondi suavemente com um. Fique tranquilo. Antes que ela pague um preço alto, eu vou garantir que minha entrada no mundo dos negócios de Imperial City seja infalível. Os carros de luxo da família Liu estavam estacionados no estacionamento de um restaurante 5 estrelas. O assistente Liu Wu foi o primeiro a sair do carro e abrir a porta para Liu Huyan. Devido a Shu Yu estar frequentemente ocupada com seus compromissos, ainda gritava o dia todo que viu o fantasma de Ye Fan. Está em tratamento psicológico. Nos últimos 2 dias, Liu Wu tem estado ao meu lado, cuidando dos assuntos. Liu Huyan foi direto para o banheiro. Diante do tom confiante de Shu Yaobai anteriormente, Liu Huyan pensou e repensou. Decidiu definitivamente que Liu Wu deveria investigar o ator da casa assombrada que Shu Yaobai encontrou há 2 dias. De repente, um cheiro familiar de perfume veio do lado de fora da porta. Embora já houvesse perfume no banheiro, mas ela imediatamente reconheceu aquele cheiro peculiar. Liu Huyan saiu do banheiro feminino. O cheiro do perfume masculino estava se tornando cada vez mais forte. Liu Huyan virou-se abruptamente e viu uma silhueta masculina passar rapidamente. Justo quando ela olhou, ele entrou no banheiro. Ela, quase sem pensar, deu 2 passos em direção a ele. Agarrou o braço dele e o virou à força.